Áudio produzido pelo canal DK. Curte, compartilha e ativa o sininho. Bora para a novel. Nanomancer Reborn. Ivy become a Snow Girl? Capítulo 211. Juntando-se ao grupo da Hyde. Suponho que sim. O objetivo de nós dois aqui é desativar o portão de Hyde. Shiro acenou com a cabeça. Então vamos ver, estou investigando o portão de Hyde já que eu estava curiosa sobre o tipo de Hyde que era. Eu estava adulterando para ver se eu posso descobrir mais, mas eu fui repelida. Eu não estava sabotando desde que eu quero que seja desativado também. Quanto ao meu objetivo, bem, vamos mantê-lo em segredo por enquanto. Shiro sorriu enquanto colocava o dedo na frente de onde seus lábios. Então você descobriu alguma coisa de interesse? Ele perguntou. Por que eu te falaria se tivesse? Shiro levantou uma sobrancelha. Já que ambos queremos que a Hyde seja finalizada, não deveríamos estar compartilhando informações importantes? Ele franziu a testa. Claro, mas eu sou uma pessoa gananciosa. O que você vai me dar em troca? Shiro sorriu. A expressão de Kier não parecia muito boa e Shiro sabia que ele estava ficando irritado. HMPH, serve-lhe bem por ousar pressionar esta princesa antes. Ela zombou em sua mente. O que você quer? Ele perguntou depois de um curto momento. Acesso às nascentes de mana da família Ospar. Shiro respondeu enquanto estreitava os olhos. A julgar pelo fato de que todos os seus 4 seguidores eram de rank C, ela pode estimar que sua influência não deve ser pequena. Se ela pudesse ganhar uma entrada para as nascentes de mana em um leilão, certamente isso significa que ele pode obter um também. Isso não é problema. Posso até dar-lhe vários dias de entradas, desde que a informação vale a pena. Kier respondeu. Shiro ficou um pouco surpresa com a rapidez com que concordou e pela forma como falou sobre a entrada, foi como se pertencesse a ele. Parece que você tem uma conexão com a família Ospar. Ela levantou uma sobrancelha. Bem, é claro. Sou o segundo jovem mestre. Kier Ospar. Kier revirou os olhos. Ayan, você deveria ter dito isso mais cedo, segundo jovem mestre. Eu teria pedido autoridade total sobre as nascentes se eu soubesse mais cedo. Shiro riu. Kier só a ignorou porque sabia que ela estava brincando com ele. TCH, chato. Shiro parou de rir quando não viu reação. Podemos chegar à parte importante, por favor? Tudo bem. Então o que eu descobri é que um dos monstros dentro da Hyde está controlando tudo. Isso inclui naturalmente o portão de Hyde por alguma razão. Ainda não tenho certeza. Mas a partir da minha análise, ele ou ela tem como objetivo escapar da Hyde e posteriormente da cidade. Controlando o portão de Hyde? Kier franziu a testa com seriedade. Se tal situação fosse verdade, então isso seria ruim para todos. Sim. Além disso, acredito que o monstro é especializado em defesa ou velocidade. Afinal, seu objetivo principal é provavelmente escapar em vez de lutar. Portanto, a menos que tenhamos pessoas especializadas em ataque ou velocidade, teremos dificuldade em vencer o monstro. Claro, também podemos tentar usar o controle de multidão, mas ele provavelmente escapará do alcance do feitiço antes que o atinja. Shiro deu de ombros ligeiramente. Isso é muito interessante. Kier inclinou-se ligeiramente para trás e franziu a testa. Estou pensando em fazer um forte grupo de Hyde que entrará na Hyde para procurar mais informações antes de voltar para o exterior. Neste grupo de Hyde, vamos distribuir um novo item que conseguimos um tempo atrás. O novo item? Shiro perguntou já que seu interesse foi despertado. Sim, o item é apelidado de Pedra de Retorno. Se você esmagá-la dentro da Hyde, ela vai forçá-lo a sair, não importa o tipo de situação em que você está. Kier acenou com a cabeça. E por que você está me dizendo isso? Porque eu quero convidá-la para o grupo. Para alguém do seu calibre, você será uma grande ajuda para qualquer grupo que você se juntar. Sem mencionar que ambos queremos finalizar a Hyde. Não há perdas para você, talvez. Mas é certo confiar em nós assim, segundo o jovem mestre? Shiro estreitou os olhos perigosamente. Os 4 seguidores rangeram os dentes e se prepararam para colocar sua vida em risco caso a situação surja. Levantando a mão, Kier impediu que eles fizessem um movimento. Eu entendo a sua preocupação. Mas estou disposto a fornecer-lhe qualquer coisa que você precisa se você for capaz de ajudar a limpar esta Hyde com o grupo que eu juntei. Ele ofereceu. O que você ganha com isso? Eu assim poderei proteger esta cidade e mantê-la segura. Isso é tudo? Shiro levantou uma sobrancelha. Claro que não, mas a verdadeira razão é um pouco embaraçosa. Ele sorriu levemente. Estou ficando curiosa agora. Shiro riu. Assim como você tem seus segredos, eu vou manter alguns dos meus. Kier respondeu com uma risada suave. Justo o suficiente.
mas eu não vou me juntar a um grupo de Hyde meia-boca. Shiro balançou a cabeça ligeiramente. Mesmo que eles tenham a pedra de retorno, se o grupo for inútil, ela vai estar apenas perdendo seu tempo. Não se preocupe, todas as famílias concordaram em fazer o grupo mais forte que podemos formar. Kier respondeu, já que ele entendia suas preocupações. As outras famílias estão bem com isso? Shiro levantou uma sobrancelha. Sim, só nos falta mais informações para aumentar o sucesso da Hyde. Com todos os membros mais fortes e itens salva-vidas, poderemos ir mais longe na Hyde e obter uma melhor compreensão. Com os suprimentos que temos, somos capazes de tentar a Hyde por um total de 2 vezes antes de sermos forçados a ir para ele com nossas vidas em jogo. Então 2 tentativas de teste para obter informações e uma terceira tentativa séria para completar a Hyde. Shiro murmurou enquanto se inclinava para trás em seu banco. Você tem recursos suficientes para essas 2 se juntarem a Hyde? Shiro perguntou enquanto gesticulava para Yin e Lisandra. Claro, mas precisamos ter certeza de que cada um dos membros é o melhor dos melhores para que possamos garantir uma maior chance de sucesso. Embora eu não duvide de sua força, apesar do fato de que vocês 2 estão nível 51 e a senhorita Ali está no nível 53, há outros que serão céticos devido à diferença de estar no início do rank C e o nível 60. Kier avisou. Isso é compreensível. Não é nada muito sério, já que podemos provar a nós mesmos com um pouco de luta, não é? Shiro riu. Bem, essa é uma maneira de fazer isso. Kier acenou com a cabeça. Tudo bem. Vou me juntar ao seu grupo de Hyde e, em troca, tenho permissão para usar diariamente as nascentes de mana todos os dias por enquanto. Isso dura até que a Hyde esteja completa. Shiro resumiu com um sorriso. De fato. Mas lembre-se, isso é só se você conseguir um lugar no grupo de Hyde. Vou levá-la para conhecer o resto deles e podemos resolver as coisas. Eles estão atualmente morando na mansão Ospar para que possamos melhorar nosso trabalho em equipe. Kier acenou com a cabeça enquanto ele se levantava. Shiro fez o mesmo e seguiu atrás dele. Quando se aproximaram da mansão da família Ospar, Shiro viu um rosto familiar. Gilbert. Shiro pensou com um sorriso. Durante o tempo que ela não o tinha visto, seu nível aumentou do nível 65 para 68. Este tipo de velocidade de nivelamento estava em torno da média, embora pudesse ser muito mais rápido devido à sua classe. Deve ser porque ele precisa trabalhar como mordomo para os Ospar. Shiro pensou para si mesma. Bem-vindo ao lar, jovem mestre. Gilbert inclinou-se ligeiramente quando viu Kier. Varrendo seu olhar sobre Shiro, ele não sabia por quê, mas ele sentia um senso de familiaridade. Que estranho, ele pensou consigo mesmo, mas mudou o olhar, já que seria rude olhar por mais tempo. Estou de volta. Como estão os convidados até agora? Kier sorriu. Eles têm se adaptado surpreendentemente, como esperado dos gênios de cada família. Gilbert respondeu. Isso é bom. Ajude-me a reunir todos no Salão 7. Eu gostaria de apresentar alguns novos membros a eles. Como você deseja, jovem mestre? Depois de dizer isso, Gilbert deixou a área. Venha, eu vou guiá-la para o Salão 7 para que você possa conhecer todos. Enquanto caminhavam em direção ao Salão 7, Shiro aproveitou esse momento para olhar ao redor da mansão desde que a última vez que ela entrou foi através da força. Ela não teve tempo de olhar em volta. Agora que ele está guiando o caminho, posso ver as formações sem que elas sejam ativadas. Shiro pensou consigo mesma. Depois de examinar as formações em detalhes, ela entendeu como funcionavam. A menos que alguém esteja marcado, a formação será ativada quando uma entidade estrangeira estiver ao alcance. Que impiedoso! Ela riu ligeiramente. Alguma coisa te divertiu? Kier perguntou. Nada importante, não se preocupe. Shiro sorriu. No entanto, ela estava atualmente memorizando a aura de Kier para que ela possa replicá-la caso a situação surja. Afinal, ela pode precisar se infiltrar na mansão novamente no futuro. Nanomancer Rebor. Ivy Bican a Snowgirl? Capítulo 212. Luta de um ponto. Chegando ao Salão 7, Shiro viu o grupo parado enquanto alguns deles estavam olhando um para o outro. Shiro reconheceu-os como Alura Casada e Loxermac. Surpreendentemente, a Alura conseguiu upar até o nível 56, enquanto Lox não estava muito longe no nível 54. Os anciãos provavelmente os nivelaram nas dungeons. Mas para os dois estarem no mesmo grupo, apesar do fato de que eles estavam tentando se matar antes, que peculiar. Shiro sorriu atrás de sua máscara, já que isso parecia bastante interessante. Passando seu olhar através do grupo, ela notou que a maioria das melhores famílias tinha enviado sua geração mais jovem para cá, incluindo a família Ospar,
temos os Kazadan, Cermak, Durmark, Argentergengen, Olen, Mavic e a família Itri. Todos eles estão dentro do top 10. Shiro pensou consigo mesma quando notou que o grupo parecia ser bastante equilibrado. Kazadan, Cermak, Argentergengen e Mavic são causadores de dano. Olen e Itri agem como tanques e suportes. Parece que fizemos todos esperarem. Kier sorriu. Não se preocupe, jovem mestre Kier, mas eu não posso deixar de me perguntar quem são as 3 atrás de você. Uma das mulheres perguntou com um sorriso ligeiramente sedutor. Seu nome era Trisha Olen, um membro da família Olen que foi classificada em 8º lugar em termos de poder em Kairosa. Embora seu rosto só estivesse acima da média em termos de beleza, sua figura era definitivamente uma que fazia os homens babarem, especialmente porque as roupas que ela usava eram bastante reveladoras. No entanto, Kier não estava interessado nisso. Essas 3 são as pessoas que eu quero trazer para o grupo. Eu sei que elas têm níveis bastante baixos, mas eu posso assegurar-lhe que o poder delas está acima do que o seu nível mostra. Ele respondeu. É isso mesmo. Bem, alguns de nós têm um nível baixo de qualquer maneira, então está tudo bem. Enquanto o poder corresponder a um certo limiar está tudo bem, não é, jovem mestre Lux? Alura sorriu. TCH. Você acha que não eu posso destruí-la apesar de estar 2 níveis abaixo você há? Lux olhou para trás. Vocês 2 parem com isso. Kier franziu a testa enquanto sua aura avançava. No entanto, Shiro poderia dizer que quase toda a sua aura estava focada em Lux. E poderia ser que ele está interessado em Alura? Shiro levantou uma sobrancelha quando ela começou a sorrir atrás de sua máscara. Vacilando ligeiramente, Lux clicou sua língua antes de calar a boca. Ele sabia que não era páreo contra Kier, não importa o quão confiante ele estava. De qualquer forma, eu sei que alguns de vocês estão preocupados com seus níveis baixos, então vamos ter uma pequena demonstração. Um ponto, sem restrições. Uma vez que um ataque acerta diretamente, a luta acaba. Isso soa justo para todos? Kier sugeriu. Todos eles concordaram, já que não podiam dizer não. Então, quem gostaria de começar? Kier perguntou com um sorriso. Mãe, posso ir primeiro? Lisandra sussurrou, já que ela queria testar-se um pouco contra os jovens gênios. Assim como Shiro, ela também era uma viciada em batalha que gostava de se testar contra adversários fortes constantemente. Claro que você pode. Shiro acenou com um sorriso. Os olhos de Lisandra brilhavam de emoção enquanto ela caminhava para o centro do salão, onde ficava a arena marcada. Invocando suas espadas, Lisandra manteve sua máscara e traje. Lisa, arqui-espadachim de luz nível 51. Lisandra apresentou ela mesma, enquanto escaneava seus potenciais oponentes. Uma pequena discussão ocorreu entre o grupo quando outra mulher entrou na arena. Jéssica, guerreira derretida nível 54. A garota chamada Jéssica se apresentou. Ela era quem estava no nível mais baixo entre os corpo a corpo, então decidiram colocá-la contra a recém-chegado. Comece! Kier gritou quando viu que ambas estavam prontas. Asterisco Bang! Lisandra correu para Jéssica enquanto seu manto tremulava descontroladamente por causa da velocidade. Jéssica só apertou os olhos por um momento antes de pisotear com o pé. Asterisco Bang Bang Bang! Fraturas se espalharam do chão enquanto um único pisão foi capaz de forçar o chão a ficar desigual. Respirando fundo, Jéssica mergulhou a mão no chão. Sons crepitantes podiam ser ouvidos quando Lisandra instantaneamente sentiu seus instintos avisá-la de perigo. Rotacionando em seu pé, ela usou o chão desigual para manobrar seu caminho em torno de Jéssica. Tirando a mão do chão, Jéssica agora empunhava uma espada fundida junto com um par de protetores de braço fundidos. Balançando sua espada, ela enviou um anel de energia de fogo que instantaneamente aumentou a temperatura ambiente substancialmente. Traçando o dedo pela lâmina de sua espada, Lisandra respondeu ao ataque enviando sua própria onda de energia. Asterisco Bang! Ping! Ambos os ataques cancelaram um ao outro. Lisandra, sabendo que esta é uma oportunidade privilegiada para fechar a distância entre elas, ela preparou sua espada e avançou em direção a Jéssica enquanto ativava sua armadura elemental verdadeira. A luz eclodiu dela enquanto a pressão que ela exalava aumentou por uma grande margem. Naturalmente, eles não podiam ver sua armadura, já que estava escondida sob seu manto. Ampliando os olhos em choque, Jéssica cerrou os dentes e ativou várias habilidades de aumento de força. Torcendo seu corpo, ela balançou a espada em direção a Lisandra. Sorrindo levemente atrás de sua máscara, Lisandra levantou sua espada e aparou o ataque de Jéssica.
Deslocando seu corpo ligeiramente para que ela pudesse desviar o ataque, ela usou o ímpeto a seu favor e deu um chute giratório na lateral do corpo da Jéssica. Bang. Batendo no chão, Jéssica segurou suas costelas com dor. Partida vencida por Lisa. Rachial, você pode curar Jéssica por favor? Kier perguntou enquanto virava a cabeça para sua localização. Rachial acenou com a cabeça e caminhou até Jéssica enquanto Lisa voltava para Shiro. Como foi? Shiro perguntou com um sorriso. Foi bem. Ela era menos experiente do que eu pensava. Será que eles vão ficar bem na raid? Lisandra franziu a testa um pouco. Tudo bem, eles compensam com habilidades poderosas em vez disso. Mas comparado aos humanos, lutar contra monstros é mais simples, eu suponho. Shiro sorriu. Suponho que sim. Mas você disse que o monstro desta vez é inteligente. Já que ele poderia estar na mesma situação que a mãe, eu não me sinto muito confiante com este grupo se todos eles são como ela. Eu entendo suas preocupações desde que honestamente eu penso o mesmo. Não importa o quão poderosa seja uma habilidade, é inútil se não acertar. Além disso, se o monstro inteligente for um reencarnado como eu, ele ou ela pode ter uma vida inteira de experiência para ajudá-lo a sobreviver. Nesse momento, o grupo da raid está acabado. Shiro balançou a cabeça ligeiramente. Lisandra acenou com a cabeça já que esta era sua maior preocupação. Se outro ser monstruoso como Shiro aparecesse, suas chances de sobrevivência serão muito baixas. De qualquer forma, eu vou ficar bem. Na pior das hipóteses, vamos usar a pedra de retorno e sair da raid. Shiro sorriu e deu um tapinha no seu ombro. Eu acredito que é a sua vez a seguir? Ela disse, virando-se para In. Sim, eu vou ser rápida. In acenou com a cabeça e caminhou em direção à arena. Então, quem está lutando comigo? Ela perguntou. Ouvindo sua voz infantil junto com seu físico, os membros do grupo não puderam deixar de se perguntar se era uma criança sob esse manto. No entanto, apesar disso, eles sabem que não devem subestimá-la por causa de sua aparência. A imagem de uma certa garota massacrando tudo em seu caminho pelas favelas ainda estava fresca afinal. Especialmente para a Lura. Eu vou. Lux levantou-se e caminhou até a arena. É o baixinho. Yin suspirou ligeiramente. Puxi. Lux instantaneamente teve a vontade de matar o camarão diante dele. Embora sua altura não pudesse ser comparada com aqueles que estavam acima de 1,80 metros, especialmente porque essa era agora a média mais baixa das pessoas, ele também não podia ser chamado de baixo. Era só que ele parecia ser baixo porque todos ao seu redor eram muito altos. E ainda assim, essa criança tinha acabado de chamá-lo de baixinho apesar de sua própria altura. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, ele sentiu outra intenção de matar travar sobre ele. Virando-se para a fonte, ele empalideceu ligeiramente quando fez contato visual com Shiro. Rapidamente retirando sua própria intenção de matar, ele manteve a guarda para cima apenas no caso da mulher misteriosa querer vingança depois que ele derrotar a Anã na frente dele. Ambos os concorrentes estão prontos? Kier levantou uma sobrancelha, mas decidiu ignorar esse contato curto entre Shiro e Lux. Sim. Vamos acabar com isso. Inya, maga da estrela negra nível 53. Yin disse enquanto esticava um pouco o corpo. Lux, mago do relâmpago dracônico nível 54. Comece. Boom. Vários círculos mágicos Tier 3 apareceram ao redor de Lux enquanto ele ativava um após o outro. Nem Shiro poderia deixar de aplaudir sua velocidade de ativação. Normalmente, a menos que alguém tivesse uma compreensão profunda de seu feitiço, a velocidade de ativação normalmente levaria cerca de 3 segundos, talvez 5. No entanto, Lux foi capaz de ativar seus feitiços dentro do intervalo de 1 segundo. Embora ele não pudesse ser chamado de gênio, ele merecia ser chamado de talentoso quando comparado com alguns dos gênios que Shiro tinha visto em sua vida anterior. 1 segundo, hein? Nada mal. Yin sorriu atrás de sua máscara. Olhando para os dragões de relâmpago avançando em sua direção, Yin bocejou ligeiramente antes de estalar os dedos. Bum! De repente, uma cabeça de fênix gigante feita de elemento estrela negra surgiu do chão e consumiu os dragões antes de fazer um movimento de arroto. Vendo a fênix desaparecer, Lux não podia deixar de ampliar os olhos em descrença. Um fundido aqui tem o mesmo significado do nome da classe, derretido. Mas por a classe como guerreira fundida fica estranho, e o mesmo acontece se por espada derretida. Para quem ainda não pegou o significado de derretido e fundido nesse contexto, basicamente se refere ao calor e metal. Nanomancer Rebor. Ivy Bican a Snowgirl? Capítulo 213. Isaac Parte 1. Impossível.
Lux gritou depois de sair de seu choque. Como um mago dracônico de nível 54, sua magia não deve ser apagada tão facilmente. E ainda para sua descrença, a menina na frente dele tinha apagado o feitiço com facilidade. Não só isso, o feitiço dela até tirou o sarro dele arrotando. Rangendo os dentes, Lux podia sentir sua raiva aumentar a cada segundo que passava. Baixinho, sua magia é muito boa. Foi um bom lanche para minha fênix. Yu riu enquanto ela não podia deixar de sentir uma alegria sádica emergir de seu coração. Ah, eu ensinei-lhe bem. Shiro sorriu levemente e acenou com a cabeça como um pai orgulhoso. Lisandra só ignorou isso e manteve os olhos em Lux. Apesar do fato de que Yin estava aparentemente relaxada e até brincou, ela podia dizer que estava em guarda. Tudo que ela estava tentando fazer agora era forçar Lux a fazer o seu melhor contra ela. Assim, ela será capaz de ver como sua magia é potente contra um aventureiro rank ser totalmente irritado. Você ousa zombar de mim. Lux fumegou de raiva e relâmpagos surgiram em torno dele. *TCHI. Golpeando contra o chão, incontáveis rachaduras e marcas de queimaduras foram formadas em um círculo em torno de Lux. Levantando a mão na frente dele, ele agarrou o ar e convocou uma lança de relâmpago. Um relâmpago cintilou ao redor da lança e lentamente envolveu seu corpo como se estivesse vivo. Logo, uma camada de armadura poderia ser vista cobrindo Lux. Naturalmente, Yin ativou sua armadura elemental verdadeira para combater isso. *Bang. Pisoteando contra o chão, Lux lançou seu corpo em direção a Yin. Eu acertei um nervo? Yin perguntou enquanto a alegria podia ser ouvida de sua voz. Deslizando a mão para cima, vários tentáculos de fogo tentaram envolver Lux. HMPH. Zombando em desdém, um pulso de relâmpago surgiu dele e apagou os tentáculos de fogo. Torcendo o corpo, ele esfaqueou a lança em direção a Yin. Enquanto ele tentava mascarar sua intenção de matar, Shiro podia facilmente sentir seu ódio por Yin e ela estava pronta para fazer um movimento a qualquer momento. HMPH, você ousa tentar matar minha filha na minha frente, corajoso. Shiro pensou friamente. No entanto, Yin tinha tudo sob controle. Saltando ligeiramente para trás, dois círculos mágicos Tier 3 se empilharam em cima um do outro e deu a ilusão de que era um feitiço Tier 6. Lançamento duplo, Brasa da Estrela Negra. Yin comandou como se fosse um tipo de feitiço que seria fortalecido uma vez que ela falasse o nome do feitiço. Boom! Irradiando uma quantidade assustadora de mana, o círculo mágico começou a absorver gananciosamente a mana ambiente. Mas esse não era o limite. Ele até estendeu a mão para Lux e começou a absorver um pouco de sua mana que foi usado em sua habilidade. O quê? Ele gritou dentro de sua mente, já que este tipo de fenômeno só aconteceria se o feitiço fosse mais poderoso do que o que ele lançou. Rapidamente varrendo sua lança em direção ao círculo mágico, ele queria interromper o feitiço para que ele não fosse ativado corretamente. Não vai funcionar. Yin riu. Brasa da Estrela Negra era uma habilidade que criaria uma faísca extra volátil de elemento Estrela Negra. Independentemente do que ele toca, ele iria espontaneamente explodir e fazer-se maior. A pior parte era que se alimentaria da mana do inimigo também. No entanto, ela teve que ter cuidado com essa habilidade, já que no momento em que ela ficasse muito grande ao ponto que ficaria difícil controlar, ela tentaria consumir o lançador. Mas depois de seu treinamento com Shiro, ela tinha controle suficiente sobre sua magia para estar confiante em controlar o tamanho do feitiço. Mesmo que Lux conseguisse resistir ao feitiço o suficiente ao ponto de ameaçar seu controle sobre ele, ela poderia apenas cancelar o feitiço. Em primeiro lugar, este foi uma luta de um ponto para que ela não precisasse acertá-lo várias vezes. Só uma vez foi o suficiente. Cintilando, uma faísca de elemento Estrela Negra se agarrou ao topo da lança e explodiu em uma bola de fogo gigante. Que diabos é isso? Lux gritou enquanto via seu relâmpago ser consumido pelo elemento Estrela Negra. Rapidamente jogando a lança fora, Lux tentou recuar, já que sabia que havia uma grande chance de perder esta luta caso ele continuasse a atacar. No entanto, Yin já tinha antecipado isso. Seguindo uma página do livro de Shiro, ela estalou os dedos quando a segunda faísca da brasa da Estrela Negra apareceu atrás de Lux. Ela tinha escondido a faísca dentro da fenda no momento em que o feitiço tinha sido ativado. Isso foi devido ao fato de que ele tinha uma lança descartável na mão. Se ambas as faíscas atingirem a lança, seria apenas um esforço desperdiçado. A Argentina. Gritando de dor, Lux rapidamente tirou sua jaqueta e jogou para um lado. Infelizmente o fogo pulou em sua camisa e continuou a queimar. Pare! Inya ganhou. Kier gritou.
Flexionando os dedos ligeiramente, um círculo mágico apareceu em torno do elemento estrela negra e tentou apagá-lo. Para sua surpresa, ele notou que sua chama parecia ser mais fraca do que a que Yin tinha usado, apesar de ela estar 7 níveis abaixo dele. Como isso é possível? Como um arquicavaleiro Solari, minha chama deve ser capaz de suprimi-la com facilidade, ele pensou com uma carranca. A única explicação para isso seria que a chama dela era maior que a dele em termos de classificação. Deixando Kier para seus próprios pensamentos, Yin acenou com a mão dela e apagou as chamas antes de saltar de volta para Shiro. Como foi? Yin perguntou. Nada mal. Shiro acenou com a cabeça. É isso? Yin fez beicinho vendo sua resposta sem entusiasmo. MN? Bom feitiço? Shiro inclinou a cabeça. Vou brincar com a pequena Liz. Yin suspirou. Deixando Mashiro perplexa para trás, Yin começou a falar com Lisandra. Poderia ser que ela queria que eu a elogiasse? Shiro levantou uma sobrancelha. Eu vou recompensá-la mais tarde, então. Ela murmurou para si mesma antes de entrar na arena. Eu sou a última. Então, quem quer brincar? Shiro riu. Eu vou, uma voz gritou. Seu oponente era um homem delicado que parecia bastante feminino. Cabelo preto comprido e um par de olhos de prata claros, ele era definitivamente uma visão para se ver. Isaac Argentergengia, espadachim fraturado nível 58. Peço desculpas pelo meu nível, mas acredito que você não se importaria. Afinal, parece que você pode cuidar de qualquer 10 níveis acima de você, ele disse enquanto estreitava os olhos ligeiramente. E o que te faz pensar isso? Shiro sorriu atrás da máscara. Se ela se lembrou corretamente, foi também um dos membros da família Argentergengen que desencadeou a raid de emergência que começou isso. Isso é porque, em vez de humana, você se parece com uma massa de intenção de matar e perigo. Ele respondeu. Sua resposta chocou os outros membros do grupo, uma vez que sua análise deles sempre foi bastante mansa. Nunca foi algo tão extremo como o que ele tinha chamado Shiro. Se você diz dessa forma, você vai ferir meus sentimentos. Shiro sorriu. Poupe-me as piadas, senhorita Nitri. Posso dizer claramente que você está suprimindo uma grande parte do seu poder. Apesar do seu físico, você é mais monstruosa do que os monstros que encontrei. Eles nunca me deram a sensação de morte apenas por ficar em pé em sua presença, ao contrário de você. Ele estreitou os olhos, me chamando de monstro, tão doloroso. Mas eu vou entretê-lo. Shiro riu levemente. Ela inicialmente planejava terminar isso em um instante usando seus feitiços, mas vendo a divertida análise de Isaac sobre ela, ela decidiu lutar com as espadas em vez disso. Batendo em seu colar, ela convocou a Taraxia e ficou com uma postura relativamente relaxada. Isaac puxou sua própria espada. Era uma katana embainhada que estava presa em torno de sua cintura. Começando a partida, Kier recuou e assistiu com interesse. Sua interação com Shiro permitiu que ele visse seu poder com feitiços. Agora que ela foi desafiada por Isaac, ele estava curioso sobre seu poder com a espada. Primeira posição, luar ondulado. Isaac murmurou em voz baixa enquanto seu corpo cintilou de seu lugar. Ele está vindo. Shiro pensou quando ela ativou seu domínio de espada. Uma rajada de vento soprou ao redor de Shiro, formando uma pequena cúpula. Domínio de espada. O olhar de Isaac cintilou em admiração. No tempo que ele passou dentro desta cidade, ele nunca tinha visto ninguém com um domínio de ataque, muito menos um domínio de espada, que era um passo mais alto do que o domínio de ataque. E ainda assim a garota misteriosa na frente dele lhe mostrou exatamente isso. Alguns dos membros no salão compartilhavam o mesmo pensamento que Isaac. Se alguém fosse capaz de desbloquear o domínio de ataque, eles seriam saudados como um dos 5 melhores gênios de Kairosa. Talvez até o melhor gênio de Kairosa. Mas ela tinha ido um passo adiante e mostrou o domínio de espada. Focando sua mente em seu entorno, ela agarrou firmemente o cabo de sua espada. Se não fosse pelo fato de que ela queria colidir com ele com a espada, ela nunca teria permitido que ele se aproximasse dela a menos que ela quisesse. Asterisco Clang. Jogando sua espada em um aperto inverso, ela levantou-a atrás dela e bloqueou seu ataque. Eu nunca esperei que a senhorita Nitri tivesse desbloqueado o domínio de espada. Isaac sorriu enquanto recuava ligeiramente. Já que você viu o meu, por que você não me mostra o seu também? Shiro sorriu. Nanomancer Rebor. Ivy Bican a Snowgirl? Capítulo 214. Isaac parte 2. O que ela quer dizer com mostrar o seu? Os membros que reconheceram sua habilidade olharam em confusão. Era como se ela estivesse sugerindo que Isaac tinha um domínio próprio. Eu não entendo o que você quer dizer. Isaac sorriu.
Não minta para mim. Eu posso ver a verdade. Quando bloqueei sua espada, minha intenção de contra-atacar era muito forte, sabe? Se não fosse pelo fato de que você concentrou seu domínio na sua frente, eu teria contra-atacado sem preocupação. Shiro respondeu enquanto estreitava os olhos. Durante o momento de contato, ela tinha focado sua intenção de matar para atacá-lo em uma pequena explosão. Essa foi a causa pela qual ele ativou seu próprio domínio, a fim de garantir sua segurança. Ouvindo isso, vários pares de olhos olharam para Isaac em confusão e descrença. Então você foi capaz de descobrir dentro dessa troca curta? Isaac sorriu. Claro, mas estou surpresa. Por que você escondeu até agora? Não só isso. Por que você mostrou isso neste jogo? Shiro perguntou enquanto se preparava para a próxima troca. Árvores altas se destacam demais. Em uma situação onde a cidade não tem nenhum usuário de domínio de ataque, você não acha que meu domínio vai se destacar um pouco? Mas a situação mudou. Depois desta raid eu vou estar deixando esta cidade, por isso está tudo bem. Isaac riu. Quanto ao motivo pelo qual eu mostrei nesta partida, vamos dizer que você é mais perigosa do que eu lhe dei crédito. De agora em diante não há mais como se segurar. Prepare-se. Isaac disse quando parou de sorrir. Uma aura prateada cintilou para fora de seu corpo enquanto sua espada começou a liberar um som suave de fragmentação. Várias cópias da mesma espada pareciam se sobrepor umas às outras enquanto Shiro olhava para ela com interesse. Isso parece bastante semelhante à minha habilidade de refração. Agora que eu pensei nisso, eu não me apresentei, não é? Nitri, luminar da espada elemental nível 51. Quando ela terminou sua introdução, as esferas elementares luz, estrela negra e sombra se formaram em torno de seu corpo, se reunindo em direção à sua espada. Tingindo o cristal com uma mistura de branco, preto e roxo, ele também começou a liberar um som suave enquanto várias cópias da espada cintilavam dentro e fora de vista. Caminho Azura do estilo Yin, caminho da espada. Lâmina da lua crescente, lua uivante. Enquanto os dois ativavam seus respectivos estilos de espada, eles corriam em direção um ao outro enquanto suas espadas criavam uma leve trilha de luz atrás deles. Asterisco clang 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 clang. Ambas as habilidades se anularam enquanto as espadas reais se chocavam. A trilha deixada pela espada se enroscou uma com a outra como se fossem duas serpentes lutando em uma batalha de vida ou morte. Apesar do fato de que Shiro tinha ativado seu domínio, ela podia sentir que Isaac era definitivamente mais experiente no caminho da espada. Não só seu domínio era mais estável que o dela, sua maneira de controlar sua espada também era mais superior a ela. Não foi uma surpresa para Shiro, já que ela era principalmente uma lutadora de longa distância. No entanto, isso não significa que ela ia desistir. Não. Quanto mais difícil a luta, mais faz seu sangue ferver. Seus olhos se abriram de alegria enquanto ela sorria de emoção. Invocando uma segunda espada, ela começou a aumentar a pressão sobre Isaac. Uma vez que ela podia controlar seu corpo quase perfeitamente, sua mão sobressalente era tão forte quanto sua mão principal. Foi como lutar contra dois lutadores igualmente experientes. Entendendo que ele estava lentamente perdendo a vantagem, Isaac respirou fundo e aumentou o ritmo do qual consumiu sua mana. A aura prateada ao seu redor queimou loucamente enquanto sua velocidade aumentou pouco a pouco. Asterisco bang. Pisoteando com o pé, sua espada disparou para frente como uma bala. Muitos dos espectadores pensaram que a partida tinha acabado, mas pararam em choque quando viram a velocidade de reação insana e flexibilidade que Shiro usou para que ela pudesse evitar o ataque. Seu equilíbrio estava à beira da inflexão, mas ainda era o suficiente para ela manter sua postura. Balançando o pulso, ela cortou em direção ao corpo enquanto sua guarda estava baixa. Naquele momento, o corpo de Isaac cintilou e voltou à postura que tinha momento antes de avançar com sua espada. Asterisco clang. Shiro ficou um pouco surpresa, já que ela sabia que isso estava além da velocidade de reação dele. Mudando seu ímpeto para que ela pudesse recuar mais rápido, ela deslizou ao longo do chão e estreitou os olhos. Interessante, ela pensou com um sorriso. Batendo seu colar, ela convocou mais 4 espadas para pairar em torno dela. Caminho da espada, Azura demoníaco dos 6 braços. Incrível! Isaac não pôde deixar de elogiar quando viu sua habilidade em controlar as 4 espadas flutuantes junto com as 2 em suas mãos. Era como se ele fosse contra 6 especialistas do mesmo calibre. No entanto, ele não era alguém que desistia facilmente. Mais uma vez, a aura prateada em torno de seu corpo cintilou quando ele começou a esfaquear em direção a uma das espadas. Asterisco clang. Desviando para longe, sua guarda foi deixada aberta para outros ataques.
Mas antes que Shiro pudesse acertar, seu corpo parecia ter sido rebobinado quando ele esfaqueou em direção à espada mais próxima. Isso aconteceu por mais 4 vezes, já que todas as espadas dela foram desviadas. Análise completa. Shiro murmurou enquanto sua excitação continuou a aumentar. O segredo do porquê ele foi capaz de desviar seus ataques, apesar do fato de que deveria ser impossível para o seu nível, foi porque ele salvou uma certa posição antes de carregar essa mesma posição após cada ataque. Calculando o local mais ideal para a posição, ele será capaz de atacar 6 vezes ao mesmo tempo. No entanto, isso parecia ter um impacto severo no corpo de Izaki, já que ela podia dizer que sua resistência e mana estavam sendo drenadas em um ritmo ridículo. Analisando potenciais pontos de salvamento, calculando caminhos, simulando solução. Contra-ataque completo. Preparando suas espadas mais uma vez, seu rosto tornou-se vazio de emoções enquanto ela concentrava totalmente sua mente. Ela está indo com tudo agora. Izaki pensou, já que ele sabia que este era potencialmente o ponto de virada. Se ele sucumbir ao ataque dela, ele definitivamente perderá o ponto, formando um pequeno bolsão de mana atrás dela por causa da explosão de velocidade. Seu corpo cintilou na frente dele a uma velocidade não esperada por ninguém, mesmo que eles a superestimassem um pouco. Salvando rapidamente uma posição, ele esfaqueou-a. Mas antes que o ataque pudesse chegar perto de bater, ela formou outro bolsão de mana e atirou seu corpo na fenda. Aparecendo atrás dele com as costas viradas para as costas dele, ela torceu o corpo e cortou na abertura. Asterisco Clang. Carregando a posição salva, ele mal foi capaz de reagir ao seu ataque quando ela se moveu mais uma vez. Ele podia dizer que ela estava essencialmente detonando bombas em miniatura atrás dela, a fim de se reposicionar. Uma ideia tão arriscada era insana tentar na prática, muito menos em uma batalha. Se mesmo um de seus cálculos estivesse errado, a explosão não faria nada ou danificaria seu corpo o suficiente para expô-la a vários ataques de risco de vida. Ela não só precisava ter certeza de que a explosão estava dentro do alcance de tolerância de seu corpo, mas também precisava ter certeza de que seu corpo estava posicionado de uma maneira onde ela poderia prever onde ela apareceria na próxima vez para que ela pudesse fazer o ataque seguinte. Que tipo de controle ela conseguiu com sua mana e corpo? Izaki questionou a si mesmo enquanto ele mal era capaz de acompanhá-la com as posições salvas, apesar de suas vantagens de um domínio mais forte e sua capacidade de salvar uma posição, aumentando a força de propulsão, fortalecendo o corpo com o revestimento de mana. Eu ganhei. Shiro pensava em sua mente. Asterisco bang 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 bang. Antes que alguém percebesse, 4 marcas de corte apareceram no corpo de Izaki enquanto sua mente apagava por um momento devido à dor. Tossindo uma boca cheia de sangue, sua postura foi totalmente quebrada quando o abriu para um ataque letal. Cintilando na frente dele, sua espada já estava em seu curso para decapitá-lo, enquanto seu rosto estava sem emoções. A intenção de matar explodiu dela e varreu todo o salão. Até que Er percebeu que seu corpo ficou lento devido ao medo que ele sentia de sua intenção de matar. Antes que ele pudesse gritar pare, ele percebeu que a intenção de matar parecia ter desaparecido como um fantasma. Suas espadas não podiam mais ser vistas enquanto ela cortava o pescoço de Izaki com a mão. Eu tomo isso como minha vitória? Shiro sorriu. A anterior ela parecia ser uma ilusão, já que a diferença era como noite e dia. Izaki sentou-se no chão em transe enquanto sentia sua vida passar diante de seus olhos por um momento antes de ser consumido pelo medo avassalador. Olhando para as mãos, ele percebeu que eles não conseguiam parar de tremer. Incrível, ele ofegou. O quê? Shiro levantou uma sobrancelha quando um sentimento ruim começou a se levantar em seu coração. Esse medo da morte, essa alegria, essa euforia. Ele ofegou enquanto olhava para Shiro com uma paixão ardente. Senhorita Nitri, faça-me seu. Não obrigada. Shiro negou instantaneamente enquanto recuava. Ótimo, mamãe o quebrou e o transformou em um pervertido. Yin revirou os olhos ao fundo enquanto Lisandra não podia deixar de acenar com a cabeça de acordo. Foi assustador o que uma partida contra Shiro poderia fazer a um homem. Ele deveria estar grato por ter mantido o crisântemo? Espere. Ele iria gostar se Shiro o perfurasse? Nanomancer Rebor. Ivy Bican a Snowgirl? Capítulo 215. Discussão da Hyde Parte 1. Olhando para Izaki com emoções mistas, o atual grupo de Hyde não podia acreditar que o cavalheiro tão refinado que eles conheciam de repente se tornou isso. A senhorita Nitri, não rejeite tão rápido. Eu posso fazer o que você quiser também, ele disse enquanto seu rosto estava completamente corado. Virando com nojo, Shiro não sabia como responder.
Enquanto ela realmente gostava de ser uma sádica de tempos em tempos, ela estava um pouco desconfortável com masoquistas. Fique longe de mim, Shiro disse, recuando o mais rápido que pôde. No entanto, Isaac não se ofendeu. Em vez disso, ele pediu mais. É isso, por favor, olhe para mim assim. Seria melhor se você quisesse me matar. Ele gritou. Wig. Esta foi uma das principais razões pelas quais Shiro não gosta de masoquistas. Mesmo que ela os torturasse ou os matasse, só lhes daria grande alegria. Não era o tipo de reação que ela gostava. Oi? Um de vocês o nocauteie já. Shiro virou-se para o grupo de Hyde. Todos levantaram as mãos, sinalizando sua intenção de ficar longe de Isaac. Torcendo seu corpo, Shiro tentou chutar atrás da cabeça dele para nocauteá-lo. No entanto, antes que o chute pudesse se conectar, Isaac virou seu corpo e enfrentou o chute de frente. Vendo seu rosto cheio de êxtase, Shiro suprimiu sua vontade de vomitar e retirou seu chute. Ela não ia dar mais prazer a essa coisa. Asterisco Koga asterisco Sr. Isaac, este não é o momento para você estar agindo assim. Ainda temos uma raid para discutir. Kier tossiu. Confusão e descrença estavam escritas em todo o seu rosto, já que ele não podia acreditar que a primeira pessoa a ter desbloqueado qualquer tipo de domínio era de fato um gigante pervertido. Em apenas uma partida, sua imagem mental de Isaac tinha sido completamente despedaçada. De gênio gracioso a masoquista hardcore. Apesar de sua força mental, ele precisou de alguns momentos para se recuperar deste choque. Tenho certeza que a raid vai ir bem. Estou mais preocupado com a senhorita Nitri. Isaac respondeu sem olhar para trás. TCH Lisa, ajude-me aqui. Shiro gritou. Mas quando ela não recebeu uma resposta, ela se virou e viu as duas olhando para o lado como se não a ouvissem. Filhas ingratas, veja como cuidarei de vocês mais tarde. Ela gritou em sua mente. Pulando na fenda, Shiro ficou lá e não saiu. A senhorita Nitri não vai embora. Isaac mostrou uma cara de dor depois de vê-la desaparecer. Mas logo ele percebeu que havia outras duas com quem ele poderia contar. Virando a cabeça para Ian e Lisandra, ele queria falar com elas para que ele pudesse conhecer Shiro melhor. Quando a dupla sentiu seu olhar focar sobre elas, ambos empalideceram instantaneamente. Oh merda! Ian gritou e abriu a fenda antes de pular dentro. Espere! Não me deixe! Lisa ampliou os olhos quando viu que Ian a deixou para trás. Desculpe, mana. Ian se desculpou quando a fenda se fechou, impedindo Lisandra de deixar o lugar. Libra por cento cifrão. Amaldiçoando Ian em sua mente, Lisandra respirou fundo e se preparou para lidar com Isaac. Como a mãe e a irmã dela não conseguiam lidar com ele, cabia a ela terminar o trabalho. Reunindo coragem, ela se virou para Isaac. Mas quando ela viu seu rosto se intensificar depois de sentir sua intenção de prejudicá-lo, toda sua coragem desapareceu como fumaça. Foda-se isso, eu não sou forte o suficiente. Correndo em direção ao grupo de Hyde, ela ia usá-los como escudos de carne. Puta merda! Não vem aqui! Ele é o seu problema! Um dos caras gritou em pânico. O que você quer dizer meu problema? Ele é o nosso problema agora, filho da puta! Lisandra gritou de volta. Enquanto isso na fenda, asterisco Sig, suspirando em alívio, Ian só podia rezar pela segurança de Lisandra. De repente ela sentiu uma mão agarrar seu ombro enquanto ela se virava lentamente apenas para ver o rosto irritado de Shiro. Oi, filha ingrata, você parecia se divertir me deixando sozinha agora. Shiro interrogou enquanto olhava para Ian. Asterisco Gulp. Não me machuque muito. Essa bebê só pode ter um pouco do amor dos pais. Ian suplicou. Oh, eu vou te mostrar o amor dos pais. Shiro riu sombriamente enquanto a mana subia em torno de sua mão. Jean. Um grito triste logo encheu a fenda enquanto Shiro usava o método tradicional de paternidade, espancando a sua bunda branca. Depois de acalmar Isaac, todos se sentaram em volta de uma mesa na sala de conferência. Ian decidiu ficar de pé, já que não conseguia se sentar direito. Lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas ninguém podia vê-lo devido à sua máscara. Quanto a Lisandra, ela só zombou de irritação já que ela não sentiu pena de Ian. HMPH Karma. Ela pensou em sua mente. Quanto a Shiro, ela continuava tendo arrepios pelo jeito que Isaac estava olhando para ela. De qualquer forma, de volta ao assunto principal, a senhorita Nitri e suas duas amigas estão claramente qualificadas para esta raid, apesar de seus níveis serem baixos. Kier disse quando começou a conferência. Portanto, para combater o fato de que elas são de nível mais baixo, estaremos nos certificando de que a maioria dos abates na dungeon vá para elas durante nossas sessões de reconhecimento para que possamos elevar o nível médio do grupo.
Além disso, quando estiverem em nível mais alto, tenho certeza que poderão ajudar mais durante as lutas do boss. Alguém discorda disso? Enquanto eu não discordo disso, não queremos upar aqueles de níveis mais altos entre nós para os 60. Dessa forma, podemos ser tão fortes quanto podemos dentro da dungeon. Um dos membros sugeriu. Uma boa ideia, mas podemos fazer isso durante nossa reta final do ataque. Isso porque a porta só restringe aqueles que estão acima do nível 60 de entrarem na raid. Uma vez que você entrar na raid e elevar o seu nível, então, você só terá essa chance de limpá-la caso contrário. Não seremos capazes de entrar na raid novamente. É por isso que eu quero deixar a senhorita Nitri obter a maioria dos abates porque não se esqueça, nós também vamos conseguir uma parte do XP quando lutarmos contra os bosses. Não queremos exagerar antes da tentativa definitiva. Kier respondeu. Se esse é o caso e você? Você não está no nível 60? De fato. Daí porque estarei apenas expectando na primeira tentativa. Dependendo de quão bem ela vai, eu poderia participar da segunda corrida para dar apoio extra. Você pode pensar em mim como ator coadjuvante em vez do ator principal. Kier sorriu. Se esse for o caso, então a família Ospar não será a única que não participaria até que exploramos os perigos? Um dos membros apertou os olhos em suspeita. Entendo suas preocupações, por isso forneceremos alguns dos nossos melhores equipamentos para reduzir a quantidade de riscos para você. Além disso, você também terá a pedra de retorno para que você não precise se preocupar com sua segurança. Kier respondeu calmamente. Alguma outra preocupação? Kier perguntou. Só uma. E o tamanho do grupo? Se os 3 se juntarem, teremos que tirar algumas pessoas. Excluindo os jovens mestres e senhoritas de cada família, cada um de nós tem servos apenas no caso de nossa segurança ser comprometida mesmo com os itens. Enquanto o primeiro ataque estará tudo bem, pois você não estará participando dele, e o segundo ou terceiro ataque. Não se preocupe. Desde que estaria entrando na raid com 4 guarda-costas, vou tirar 3 para que possamos acomodar a senhorita Nitri e suas amigas. Kier sorriu. Ele sabia que eles eram mais fortes que seus guardas, então não importava se ele os tirava da raid. Mais alguma coisa? Ele perguntou apenas no caso de algum problema surgir na raid. Olhando para Lox, ele sabia que este homem tinha um rancor contra Alura e In. Parece que ele odeia a seguidora da senhorita Nitri um pouco depois da luta. Ele nem está prestando atenção em Alura. Kier pensou consigo mesmo. Ele tinha visto Alura se vangloriar em cima do Lox um pouco, mas ele realmente suportou isso e focou sua mente em In. Normalmente uma pessoa como ele seria bastante prejudicial para o grupo. Mas para ter certeza de que o equilíbrio e satisfação de cada família estava no lugar, ele tinha que estar no grupo ou então as outras famílias iriam sair da raid. Uma vez que isso aconteça, as chances de sucesso seriam menores, apesar do fato de que um tumor maligno como Lox tinha deixado o grupo. Às vezes, sacrifícios eram necessários para garantir um resultado melhor. Ele não se importava de diminuir um pouco a simpatia do grupo por ter Lox nele se isso significasse mais ajuda das outras famílias. Como não há mais objeções, falaremos sobre os detalhes sobre a raid e as informações que reunimos até agora. Nanomancer Rebor. Ivy Bican a Snowgel? Capítulo 216. Discussão da raid parte 2. Até agora, todos os grupos de raid só conseguiram alcançar o 4º boss, apesar de todas as tentativas. Eles foram mortos ou forçados a recuar com pesadas baixas. Kier disse seriamente enquanto algumas imagens holográficas apareceram na frente dele. A razão de seu fracasso foi devido ao fato de que eles não podiam completar o requisito para impedir a habilidade de limpeza de grupo. Normalmente há apenas um requisito. Mas este boss tem 3 com o limite do tamanho do grupo, cada um dos membros precisava ser bom no que eles estavam fazendo para impedir essa habilidade de limpeza. Primeiro requisito, dano. Enquanto o boss tenta usar a habilidade, uma camada de armadura vai envolver seu corpo e precisamos danificá-la ao máximo que pudermos. Segundo requisito, limpeza de mobs. Durante a fase em que precisamos danificá-lo o máximo que pudermos, mobs surgiriam ao seu redor e precisamos matar todos eles. Lembre-se, todos eles. Alguns podem se esconder ao redor da sala, mas sempre haverá 50 deles ao surgirem. A cada mob que matar, você terá um buff que empilha a cada abate que você faz. Este buff é necessário para o terceiro requisito. O terceiro requisito e, possivelmente, o requisito mais difícil é atirar nos alvos no momento em que eles aparecem. O buff é necessário, pois toda vez que você destruir um alvo, uma pilha será consumida. Uma vez que todas as pilhas são consumidas, você não pode mais danificar os alvos.
Além disso, uma vez que você errar um alvo ou acertar o errado, o tempo necessário para a habilidade ser ativada será encurtado. Você precisará destruir o máximo de alvos que puder, já que o limite mínimo é randomizado. Há várias rodadas para isso e se você conseguiu completar o limite mínimo antes da rodada final terminar, uma versão mais poderosa do buff será distribuída para todo o grupo. É só quando todos os 3 requisitos são cumpridos você vai entrar na fase de dano. Dependendo da quantidade de armadura que conseguimos retirar, o dano que lhe causamos aumentará. O segundo requisito nos permitirá atacá-lo sem distrações, enquanto o último é um buff para aumentar nosso dano. Infelizmente, nenhum dos grupos foi capaz de completar os 3 requisitos com um padrão decente. Kier balançou a cabeça. A chance de um primeiro abate. Shiro pensou com um sorriso. Uma vez que está em uma nova raid, uma mutante ainda por cima, as recompensas pelo primeiro abate são obrigadas a ser boas. Pensando nas possibilidades, o humor de Shiro começou a melhorar, apesar do fato de que o pervertido ainda estava olhando para ela com tanta paixão ardente. Já que sabemos o problema em relação ao quarto boss, por que não explica os 3 primeiros bosses? Shiro perguntou. Ah, certo, você não sabe sobre os 3 primeiros bosses ainda, não é? Kier acenou com a cabeça enquanto ele começava a explicar suas mecânicas. O primeiro boss foi apenas uma simples verificação de dano. Assim como o primeiro requisito, o grupo precisava destruir toda a sua armadura para que eles pudessem matá-lo durante a fase de dano. O segundo boss convocou lacaios e seria invencível enquanto eles ainda estiverem por perto. Quanto ao terceiro boss, ele lançaria um feitiço onde várias esferas flutuantes pairariam ao redor da arena. A equipe precisava destruir essas esferas a tempo de obter um buff para que eles possam danificar o boss. Se eles não destruírem as esferas, o boss vai ficar com o buff em vez disso. Então os 3 boss são para nos preparar para o quarto boss? Shiro levantou uma sobrancelha. De fato. É também por isso que fomos capazes de descobrir sobre os requisitos claramente. Kier acenou com a cabeça. E o quinto boss? Shiro estreitou os olhos. Uma vez que os 3 primeiros boss prepararam a equipe para o quarto boss, isso significava que o quinto boss deveria ter todas as mecânicas necessárias para matar os bosses anteriores com algumas extras. Isso é o que esperamos descobrir. Nosso principal objetivo para as 2 primeiras corridas é descobrir informações sobre quantos bosses restam e como podemos matá-los. Além disso, também nos permitirá nos acostumar a trabalhar uns com os outros. Kier sorriu. HM, justo o suficiente. Shiro acenou com a cabeça. O resto da reunião foi apenas uma discussão sobre estratégias potenciais que eles poderiam usar junto com seu papel. Para o primeiro ataque, eles decidiram que Shiro fará parte da equipe de tiro ao alvo. Lisandra fará parte dos mobs, enquanto Yin ajudará a danificar a armadura, já que seu elemento Estrela Negra era extremamente poderoso pelo que eles haviam observado durante sua luta. Ao sair da sala de conferências, Shiro esticou seu corpo quando ela se virou para Kier. Posso usar as nascentes de mana hoje à noite? Shiro perguntou, já que isso fazia parte do acordo deles. Claro. Suas 2 amigas podem se juntar a você também, já que o acordo também se estende a elas. Kier acenou com a cabeça. Obrigada. Nesse caso, então, eu vou precisar de sua ajuda para me mostrar onde fica. Shiro sorriu. Seria suspeito se ela soubesse, apesar do fato de que esta é sua primeira vez afinal. Claro. Vou deixar Gilbert mostrar-lhe o caminho. Ele é o mordomo que você viu no caminho para cá. Enquanto isso, minhas empregadas te mostrarão a mansão primeiro. Depois, elas vão levá-las para seus quartos. Ah, nós 3 podemos compartilhar um quarto em vez de 3 separados? Shiro perguntou. Claro. Instruindo algumas empregadas para preparar seu quarto, Kier arranjou outra empregada para agir como guia para Shiro e mostrar o lugar. Shiro estava mais do que feliz em fazer uma visita completa, já que ela poderia mapear toda a mansão Ospar sem ter que se mover de forma suspeita. Depois de mostrar a Shiro tudo o que era permitido, a empregada a levou para seu quarto. Este será o lugar onde você vai ficar, senhorita Nitri. Ela se curvou. Olhando para o quarto, elas podiam ver que era bastante chique em relação aos seus móveis. Cada peça parecia ser meticulosamente elaborada por um artista, enquanto os materiais utilizados eram aqueles que garantiram o conforto do usuário. 3 camas foram colocadas no quarto com uma mesa entre todas elas. Obrigada, você pode ir agora. Shiro sorriu. Balançando a cabeça, ela saiu do quarto e fechou a porta quando saiu. O Vabuabua, clamou enquanto se jogava na cama instantaneamente.
Depois de ficar de pé por tanto tempo, especialmente desde que sua habilidade de sentar foi tirada, ela não queria nada mais do que apenas deitar em uma cama confortável macia. Lisandra suspirou enquanto ela também se sentava na cama. Surpresa com a maciez do material, ela não podia deixar de virar e plantar todo o corpo na cama. Sorrindo cansada, Shiro foi até o armário e olhou o que estava dentro. Só roupas e armaduras? Ela murmurou. Quando ela escaneou a armadura, ela descobriu que todas elas combinavam com o que suas supostas classes se concentravam. No entanto, Shiro não tinha muito interesse nelas, já que elas não precisavam. Ela tinha sua própria armadura enquanto Yin não podia usar nenhuma armadura desde que ela era um animal de estimação. Quanto a Lisandra, ela veio com a sua própria que era semelhante à espada de Shiro, a Taraxia. Estava ligada a Lisandra e se fortaleceria quanto mais ela upava. Claro, isso não se aplicava a armas. Olhando para as espadas, Shiro encontrou algumas que eram muito boas para Lisandra e passou para ela. Quanto a Yin, mais uma vez, ela não podia usar nenhuma arma e só podia confiar em si mesma. No entanto, não foi um grande problema, já que seus atributos já eram monstruosos. Era ainda mais alto que o de Shiro. Quando Yin estava no nível 51, seu MP estava em incríveis 5 milhões, o que é 2,5 vezes maior do que o que Shiro tem atualmente. Eu suponho que seja porque ela é uma fênix, afinal. Shiro deu de ombros ligeiramente. Depois de descansar por um tempo, elas ouviram uma batida na porta. Quem é? Shiro perguntou enquanto abria. Sou eu, Gilbert. Estou aqui para levá-la na nascente de mana, senhorita Nitri. Gilbert inclinou-se ligeiramente. Ok, só me dê um momento. Shiro sorriu, gesticulando para Lisandra arrastar Yin para fora da cama. Urg, deixe-me ficar, Yin reclamou. Aqui. Shiro jogou 3 pirulitos no ar, confundindo Gilbert. Mas antes que ele percebesse, Yin estava no ar com os 3 pirulitos na mão. Você ganha mais se você seguir. Shiro disse. Yan, por que você não disse isso antes? Estamos perdendo tempo. Vamos lá, vamos já. Yin gritou quando ela já estava fora do quarto. Esse é o caminho errado, senhorita Inya. Gilbert forçou um leve sorriso. Suspirando ligeiramente, ele mostrou-lhes o caminho para as nascentes de mana. Nanomancer Rebor. Ivy Bican Snowgel. Capítulo 217. Espírito da Nascente de Mana, Parte 1. Pegando o elevador, Shiro franziu a testa quando eles passaram o andar onde ela tinha mergulhado anteriormente. Isso não está certo, já não deveríamos ter chegado às nascentes? Por que estamos indo mais para baixo? Ela questionou em sua mente. Parece que estamos indo para baixo por um bom tempo agora, não é? Shiro perguntou. Eu entendo suas preocupações, mas não se preocupe. O jovem mestre Kier me instruiu a levá-la para a parte mais pura das nascentes de mana, pois os efeitos serão mais fortes. O que você pode não saber é que as nascentes contêm 5 níveis com purezas variadas. Quanto maior a pureza, mais potente e eficaz a nascente é para o seu corpo. Uma vez que você e o jovem mestre concordaram com o acesso total, naturalmente significa que você é elegível para entrar na nascente mais pura. Gilbert sorriu. Ele não tem medo de nenhum acidente? Shiro levantou uma sobrancelha. Claro, ele tem suas preocupações. Mas as nascentes de mana só são úteis dentro das instalações da mansão, então mesmo que você extraia as nascentes, seria inútil para você. Ele respondeu. Encolhendo os ombros, Shiro ficou quieta, já que provavelmente foi o melhor. Caso contrário, ela pode arriscar se expor. Chegando no andar mais baixo, Gilbert abriu a porta do elevador. Bum! Uma rajada de vento explodiu no elevador quando Shiro ficou chocada com a densidade de mana. Era semelhante a uma onda que queria encher uma caverna vazia. Só de estar nesse tipo de ambiente fez Shiro se sentir relaxada enquanto seu corpo absorvia gananciosamente a mana para se reforçar. A mesma coisa estava acontecendo com Yin e Lisandra. Auras azuis fracas podiam ser vistas girando em torno de seus corpos. Estou surpreso, Sr. Gilbert. Então é assim que a nascente de mana é quando na mais alta pureza. Shiro sorriu. De fato. Gilbert sorriu, mas ele também ficou chocado em sua mente. Normalmente, quando alguém é exposto a uma área tão densa de mana em um instante, eles se sentirão com a cabeça zonza enquanto seu corpo tentaria se adaptar à densidade. Alguns podem até desmaiar devido a isso. No entanto, as 3 que estavam ao seu lado não foram afetadas. Para tornar as coisas mais chocantes, elas já tinham começado a absorver a mana em seus corpos para se reforçarem. Até ele teve que treinar continuamente desde jovem para se acostumar com a pressão. Para que essas 3 sejam capazes de se adaptar tão bem, deve significar que elas são muito adaptativas ou que vieram de uma família próspera também.
Não havia outra explicação para isso. Eu vou ter que manter um olho nestas 3 e relatar de volta para o jovem mestre. Gilbert pensou enquanto ele associava as 3 meninas a fazer parte de uma grande família semelhante a Ospar. O que ele não sabia era que as 3 eram capazes de se adaptar tão rapidamente foi devido ao fato de que elas não eram humanas. Tanto Shiro quanto In eram monstros e Lisandra fazia parte da raça celestial. Não só isso, depois de seu avanço de classe, Shiro estava mais em sintonia com Mana do que ela jamais foi. Você terá um limite de tempo de 3 horas nesta nascente. As toalhas e as vestes foram preparadas ao lado para você usar. Nós vamos dar-lhe uma lacuna de tempo de 4 horas para que você possa se trocar sem quaisquer distúrbios. Gilbert disse com um sorriso. Obrigada. Shiro sorriu enquanto caminhava em direção à nascente. Ela mal podia esperar para dar um mergulho na nascente, já que seu corpo estava quase ansiando por isso. A sensação pode ser descrita como encontrar água em um deserto. Balançando a cabeça, Gilbert voltou para o elevador já que ele não era mais necessário aqui. Uma vez que Shiro tinha certeza que ninguém mais estava aqui além de In e Lisandra, ela montou algumas armadilhas apenas por precaução. Velp, hora de vocês 2 aproveitarem a nascente. Shiro sorriu enquanto tirava o manto. Removendo sua máscara facial junto com toda a sua roupa, ela baixou o cabelo e caminhou em direção à borda. Nossa, mamãe tem uma figura muito bonita, hein? Lisandra elogiou. Claro, ela fez questão de não mencionar nada que a sujeitasse à punição. Mas o nosso não é pior, você sabe. Ian fez beicinho antes de tirar sua própria roupa também. Olhando para Ian, Lisandra não poderia deixar de levantar uma sobrancelha. Bem, já que a irmã Zona é quase uma cópia da mãe, ela deve receber uma figura sedutora quando ela passar pelo avanço de classe da próxima vez. Ela pensou consigo mesma. Tirando sua roupa, ela olhou para sua própria figura e acenou com a cabeça em satisfação. Embora o busto dela não fosse grande, também não era minúsculo. Era apenas dentro da zona cinzenta onde Shiro não iria querer cortar. Ignorando as 2, Shiro entrou no lago e imediatamente sentiu a diferença. Mana subiu pelo corpo como uma corrente suave, quase fazendo com que ela desmaiasse desde que seu corpo relaxou instantaneamente. Caminhando para o centro da nascente, Shiro sentou e fechou os olhos. Enviando sua mente de volta para seu reino de Mana, ela viu a Mana da nascente tomar a forma de uma mão e começar a tentar conectar suas ligações de Mana. Ao contrário de antes, as mãos não tentaram forçar os nós. Em vez disso, optou por um método mais tranquilo. Infelizmente não tinha como manter a conexão, então foi um esforço desperdiçado. Shiro podia sentir a intenção das mãos à medida que ficavam mais frustradas. Não adianta. Apenas tente reforçá-la se puder. Shiro sorriu. Virando-se para ela, as mãos pararam por um momento antes de soltar as ligações. Sem as mãos segurando-as, as ligações de Mana voltaram ao lugar. Ai, seja gentil, ok? Shiro vacilou ligeiramente. As mãos pareciam brilhar em desdém que confundiu Shiro já que eram mãos. Como se para respondê-la várias mãos se uniram e formaram um corpo semi-translúcido. Bem, isso é interessante. Shiro murmurou em surpresa. De todas as pessoas que vi, suas ligações são as piores. O que diabos aconteceu? Uma voz feminina soou em sua mente enquanto Shiro franzia a testa. Não se assuste, minha rainha, eu sou o espírito da nascente de Mana que recebeu a sensibilidade por você. Shiro podia ouvir claramente o desdém e sarcasmo em sua voz quando ela disse rainha. O que você quer dizer com rainha e como eu lhe dei sensibilidade? Shiro perguntou com uma carranca. Rainha Sylphid mística, governante dos espíritos elementares. Os espíritos de baixa qualidade nas proximidades da rainha se ajoelharão com medo, enquanto aqueles que estão à beira de ganhar sensibilidade receberão um impulso extra. Para aqueles que já ganharam sensibilidade, eles serão purificados e terão seus potenciais inatos melhorados. Mas uma vez que o espírito deseja matar a rainha, ele sofrerá de uma reação. Para uma classe que deveria nos trazer prosperidade, não achei que acabaria nas mãos de uma garotinha que nem tem 1 ano. Quem diabos ouviu falar de uma rainha de 1 ano? O espírito explicou com aborrecimento. Como você sabe tudo isso se você acabou de ganhar sensibilidade? Shiro franziu a testa. Já teve um momento em que parecia que você sabia magicamente como usar uma habilidade ou algo assim? Ou herdamos o conhecimento das gerações anteriores ou do sistema que nos fornece o conhecimento? A partir do momento que você entrou no andar mais profundo e me deu sensibilidade, eu ganhei conhecimento sobre você. Então você pode me responder, como diabo suas ligações de Mana ficaram tão danificadas? Se bem me lembro, você também veio antes. Mas foi apenas no andar mais alto onde a pureza estava no seu nível mais baixo.
Naquela época suas ligações estavam completamente quebradas. Eu não sei. Já que você adquiriu conhecimento sobre mim e se lembra de mim que quando vim antes, você deve saber que eu era uma garota da neve anteriormente, certo? Bem, as garotas da neve são formadas quando a mana muda a composição de um cadáver que tem arrependimentos ou rancores persistentes. Suponho que o anfitrião deste corpo, antes de eu assumir como uma garota da neve, tinha ofendido alguém cruel, já que ele tinha feito questão de destruir cada uma das minhas ligações. Se não fosse pelo fato de eu ter tido sorte, eu teria continuado como um monstro de rank D sem nenhuma maneira de nivelar. Shiro deu de ombros. Até hoje, ela ainda não tinha conhecimento de quem era o anfitrião de seu corpo, nem sabia sobre a pessoa que matou o anfitrião. Acho que isso merece alguns elogios. Apesar do fato de que você assumiu um cadáver quebrado, você ainda conseguiu ganhar esta classe dentro de um ano de sua encarnação, minha rainha. Esqueça, vou reforçar o que puder. O espírito suspirou. Obrigada, eu agradeço. Shiro sorriu. É meu dever como espírito. Não podemos ter uma rainha quebrada agora, podemos? De todas as raças, nós espíritos são os que mais estão sendo desprezados. TCH em nosso auge, quem não nos temia por causa de nossa rainha? Até os Treants nos desprezam agora, que piada. O espírito parecia morder seu lábio inferior em aborrecimento. Você pode explicar com mais detalhes? Estou bastante curiosa sobre a relação entre os espíritos e as outras raças. Nanomancer Rebor. Ivy Bican Snowgel. Capítulo 217. Espírito da Nascente de Mana, Parte 1. Pegando o elevador, Shiro franziu a testa quando eles passaram o andar onde ela tinha mergulhado anteriormente. Isso não está certo, já não deveríamos ter chegado às nascentes? Por que estamos indo mais para baixo? Ela questionou em sua mente. Parece que estamos indo para baixo por um bom tempo agora, não é? Shiro perguntou. Eu entendo suas preocupações, mas não se preocupe. O jovem mestre Kier me instruiu a levá-la para a parte mais pura das nascentes de mana, pois os efeitos serão mais fortes. O que você pode não saber é que as nascentes contêm 5 níveis com purezas variadas. Quanto maior a pureza, mais potente e eficaz a nascente é para o seu corpo. Uma vez que você e o jovem mestre concordaram com o acesso total, naturalmente significa que você é elegível para entrar na nascente mais pura. Gilbert sorriu. Ele não tem medo de nenhum acidente? Shiro levantou uma sobrancelha. Claro, ele tem suas preocupações. Mas as nascentes de mana só são úteis dentro das instalações da mansão, então mesmo que você extraia as nascentes, seria inútil para você. Ele respondeu. Encolhendo os ombros, Shiro ficou quieta, já que provavelmente foi o melhor. Caso contrário, ela pode arriscar se expor. Chegando no andar mais baixo, Gilbert abriu a porta do elevador. Bum! Uma rajada de vento explodiu no elevador quando Shiro ficou chocada com a densidade de mana. Era semelhante a uma onda que queria encher uma caverna vazia. Só de estar nesse tipo de ambiente fez Shiro se sentir relaxada enquanto seu corpo absorvia gananciosamente a mana para se reforçar. A mesma coisa estava acontecendo com Yin e Lisandra. Auras azuis fracas podiam ser vistas girando em torno de seus corpos. Estou surpreso, Sr. Gilbert. Então é assim que a nascente de mana é quando na mais alta pureza. Shiro sorriu. De fato. Gilbert sorriu, mas ele também ficou chocado em sua mente. Normalmente, quando alguém é exposto a uma área tão densa de mana em um instante, eles se sentirão com a cabeça zonza enquanto seu corpo tentaria se adaptar à densidade. Alguns podem até desmaiar devido a isso. No entanto, as 3 que estavam ao seu lado não foram afetadas. Para tornar as coisas mais chocantes, elas já tinham começado a absorver a mana em seus corpos para se reforçarem. Até ele teve que treinar continuamente desde jovem para se acostumar com a pressão. Para que essas 3 sejam capazes de se adaptar tão bem, deve significar que elas são muito adaptativas ou que vieram de uma família próspera também. Não havia outra explicação para isso. Eu vou ter que manter um olho nestas 3 e relatar de volta para o jovem mestre. Gilbert pensou enquanto ele associava as 3 meninas a fazer parte de uma grande família semelhante a Ospar. O que ele não sabia era que as 3 eram capazes de se adaptar tão rapidamente foi devido ao fato de que elas não eram humanas. Tanto Shiro quanto Yin eram monstros e Lisandra fazia parte da raça celestial. Não só isso, depois de seu avanço de classe, Shiro estava mais em sintonia com mana do que ela jamais foi. Você terá um limite de tempo de 3 horas nesta nascente. As toalhas e as vestes foram preparadas ao lado para você usar. Nós vamos dar-lhe uma lacuna de tempo de 4 horas para que você possa se trocar sem quaisquer distúrbios. Gilbert disse com um sorriso. Obrigada.
Shiro sorriu enquanto caminhava em direção à nascente. Ela mal podia esperar para dar um mergulho na nascente, já que seu corpo estava quase ansiando por isso. A sensação pode ser descrita como encontrar água em um deserto. Balançando a cabeça, Gilbert voltou para o elevador já que ele não era mais necessário aqui. Uma vez que Shiro tinha certeza que ninguém mais estava aqui além de Yin e Lisandra, ela montou algumas armadilhas apenas por precaução. Velp, hora de vocês duas aproveitarem a nascente. Shiro sorriu enquanto tirava o manto. Removendo sua máscara facial junto com toda a sua roupa, ela baixou o cabelo e caminhou em direção à borda. Nossa, mamãe tem uma figura muito bonita, hein? Lisandra elogiou. Claro, ela fez questão de não mencionar nada que a sujeitasse à punição. Mas o nosso não é pior, você sabe. Ian fez beicinho antes de tirar sua própria roupa também. Olhando para Ian, Lisandra não poderia deixar de levantar uma sobrancelha. Bem, já que a irmã Zona é quase uma cópia da mãe, ela deve receber uma figura sedutora quando ela passar pelo avanço de classe da próxima vez. Ela pensou consigo mesma. Tirando sua roupa, ela olhou para sua própria figura e acenou com a cabeça em satisfação. Embora o busto dela não fosse grande, também não era minúsculo. Era apenas dentro da zona cinzenta onde Shiro não iria querer cortar. Ignorando as duas, Shiro entrou no lago e imediatamente sentiu a diferença. Mana subiu pelo corpo como uma corrente suave, quase fazendo com que ela desmaiasse desde que seu corpo relaxou instantaneamente. Caminhando para o centro da nascente, Shiro sentou e fechou os olhos. Enviando sua mente de volta para seu reino de mana, ela viu a mana da nascente tomar a forma de uma mão e começar a tentar conectar suas ligações de mana. Ao contrário de antes, as mãos não tentaram forçar os nós. Em vez disso, optou por um método mais tranquilo. Infelizmente não tinha como manter a conexão, então foi um esforço desperdiçado. Shiro podia sentir a intenção das mãos à medida que ficavam mais frustradas. Não adianta. Apenas tente reforçá-la se puder. Shiro sorriu. Virando-se para ela, as mãos pararam por um momento antes de soltar as ligações. Sem as mãos segurando-as, as ligações de mana voltaram ao lugar. Ai, seja gentil, ok? Shiro vacilou ligeiramente. As mãos pareciam brilhar em desdém que confundiu Shiro já que eram mãos. Como se para respondê-la, várias mãos se uniram e formaram um corpo semi-translúcido. Bem, isso é interessante. Shiro murmurou em surpresa. De todas as pessoas que vi, suas ligações são as piores. O que diabos aconteceu? Uma voz feminina soou em sua mente enquanto Shiro franzia a testa. Não se assuste, minha rainha, eu sou o espírito da nascente de mana que recebeu a sensibilidade por você. Shiro podia ouvir claramente o desdém e sarcasmo em sua voz quando ela disse rainha. O que você quer dizer com rainha e como eu lhe dei sensibilidade? Shiro perguntou com uma carranca. Rainha Sylphide mística, governante dos espíritos elementares. Os espíritos de baixa qualidade nas proximidades da rainha se ajoelharão com medo, enquanto aqueles que estão à beira de ganhar sensibilidade receberão um impulso extra. Para aqueles que já ganharam sensibilidade, eles serão purificados e terão seus potenciais inatos melhorados. Mas uma vez que o espírito deseja matar a rainha, ele sofrerá de uma reação. Para uma classe que deveria nos trazer prosperidade, não achei que acabaria nas mãos de uma garotinha que nem tem 1 ano. Quem diabos ouviu falar de uma rainha de 1 ano? O espírito explicou com aborrecimento. Como você sabe tudo isso se você acabou de ganhar sensibilidade? Shiro franziu a testa. Já teve um momento em que parecia que você sabia magicamente como usar uma habilidade ou algo assim? Ou herdamos o conhecimento das gerações anteriores ou do sistema que nos fornece o conhecimento? A partir do momento que você entrou no andar mais profundo e me deu sensibilidade, eu ganhei conhecimento sobre você. Então você pode me responder, como diabos suas ligações de mana ficaram tão danificadas? Se bem me lembro, você também veio antes. Mas foi apenas no andar mais alto onde a pureza estava no seu nível mais baixo. Naquela época suas ligações estavam completamente quebradas. Eu não sei. Já que você adquiriu conhecimento sobre mim e se lembra de mim que quando vim antes, você deve saber que eu era uma garota da neve anteriormente, certo? Bem, as garotas da neve são formadas quando a mana muda a composição de um cadáver que tem arrependimentos ou rancores persistentes. Suponho que o anfitrião deste corpo, antes de eu assumir como uma garota da neve, tinha ofendido alguém cruel já que ele tinha feito questão de destruir cada uma das minhas ligações. Se não fosse pelo fato de eu ter tido sorte, eu teria continuado como um monstro de rank D sem nenhuma maneira de nivelar. Shiro deu de ombros. Até hoje, ela ainda não tinha conhecimento de quem era o anfitrião de seu corpo, nem sabia sobre a pessoa que matou o anfitrião.
Acho que isso merece alguns elogios. Apesar do fato de que você assumiu um cadáver quebrado, você ainda conseguiu ganhar esta classe dentro de um ano de sua encarnação, minha rainha. Esqueça, vou reforçar o que puder. O espírito suspirou. Obrigada, eu agradeço. Shiro sorriu. É meu dever como espírito. Não podemos ter uma rainha quebrada agora, podemos? De todas as raças, nós espíritos são os que mais estão sendo desprezados. TCH em nosso auge, quem não nos temia por causa de nossa rainha? Até os treantes nos desprezam agora, que piada. O espírito parecia morder seu lábio inferior em aborrecimento. Você pode explicar com mais detalhes? Estou bastante curiosa sobre a relação entre os espíritos e as outras raças. Nanomancer Rebor. Ivy Bican Snowgel. Capítulo 218. Espírito da Nascente de Mana, parte 2. Você não sabe sobre as raças? O espírito fez uma pausa e virou-se para Shiro em confusão e choque. Eu sei sobre as raças, mas não os assuntos entre elas. Shiro balançou a cabeça. Como isso é possível? Você não deve obter um entendimento geral uma vez que você avança para a classe. Espere um minuto. Como conseguiu que essa classe para começo de conversa? O espírito perguntou curiosamente. Completei uma missão e peguei alguns itens. Eu completei os requisitos para o avanço de classe e de alguma forma também completei os requisitos para esta classe SSS. Eu não poderia rejeitá-la e aqui estou eu. Shiro deu de ombros. Apenas uma pergunta, mas qual era a opção de classe que você tinha antes de ser forçada a ser a rainha? Sylphide elemental corrompida. Libra%. O espírito gritou em choque. O que há de errado? O que há de errado? Uma classe que pode ser considerada heresia para a raça espiritual foi realmente alterada para ser a rainha da raça? Sabe como isso soa ridículo para um espírito? Ela retrucou. Mais ou menos. Pense dessa forma. Imagine que você vive em um vilarejo onde você foi aterrorizada pelo rei demônio por anos. De repente, depois de um dia, ele se torna seu líder e suposto salvador. Essa é a situação. Ah, isso é ruim, não é? Não brinca. Suspirando ligeiramente, o espírito franziu a testa antes de olhar para ela mais uma vez. No entanto, precisamos de uma rainha há muito tempo, então isso não importa. Não podemos mudar o que aconteceu. Vou te contar um pouco sobre o que sei até agora, mas considere como um grão de sal. Espíritos mais baixos não podem saber muito depois de tudo. Ela suspirou. Não se preocupe com isso. Qualquer informação agora é útil, mas não se esqueça de reforçar minhas ligações tanto quanto você pode. Eu só tenho 3 horas aqui afinal. Tudo bem. Vamos ver, vamos começar com o papel de rainha. O papel da rainha é obviamente ser a governante da raça. Elas são o coração da raça e é responsável pelo quão próspera a raça pode se tornar. Uma rainha fraca resultará em uma raça fraca. Você deve saber do rei demônio. Eles são em essência, o mesmo que a rainha Sylphide. Uma vez que o rei demônio é um ser forte, a raça demoníaca será naturalmente fortalecida. Sem o governante, a raça enfraquecerá para sua linha de base e ficará para trás de outras raças, transformando-as em presas. É semelhante a ter uma bicicleta que é alimentada por um motor. Quanto mais forte o governante, mais potente o motor. Da mesma forma, se a raça não tiver um governante, não haverá motor e ela precisaria ser alimentada manualmente. Uma moto manual nunca pode ultrapassar um motor elétrico. Então, todos esses anos, a raça de espíritos elementares tem estado em declínio. Shiro franziu a testa ligeiramente. De fato, das minhas memórias herdadas, fomos usados como baterias já que somos eficientes em ganhar mana. Não somos diferentes, não. Somos piores que escravos. Nós nem somos mais vistos como seres vivos, apenas ferramentas de convivência. O espírito cerrou os dentes. Shiro ficou em silêncio por um tempo desde que sentiu pena dela. Ela não sabia como responder. Está tudo bem, estou aqui? Isso seria insensível. Claro, ela agora é a suposta rainha, mas ela nem sabia o que estava destinada a fazer. Pelo menos as coisas deveriam ficar melhores quanto mais forte você se torna. Já que você já emergiu como a rainha, apesar de não saber de nada, apenas sua presença é suficiente para a raça geral obter um pequeno impulso. Os espíritos já deveriam ter sentido um pequeno aumento em seu poder. Ela balançou a cabeça. Isso é bom, então. Shiro acenou com a cabeça. De fato. Enquanto você ficar mais forte, a raça vai se recuperar lentamente também. Daí porque eu quero que você conserte suas ligações o mais rápido possível. Quanto mais rápido elas forem consertadas, mais poderosa você se torna. Então você só quer que eu me concentre em ficar mais forte por enquanto? Sim. Antes que eu esqueça, eu tive opções de classe que incluem rainha.
Isso significa que outras raças também estão carentes de uma rainha. Não. O que você recebeu é provavelmente apenas um título em vez do papel real de rainha. Pode haver várias rainhas do fogo, mas apenas uma rainha do fogo original. Da mesma forma, apenas uma rainha Sylphid mística. De qualquer forma, concentre-se em absorver o máximo de mana que puder agora enquanto tento reforçar suas ligações. Ela balançou a cabeça. Ok. Balançando a cabeça, Shiro fechou os olhos e concentrou sua mente. O tempo passou enquanto o corpo de Shiro estava sendo reforçado pouco a pouco. Perto do fim da sessão, Shiro abriu os olhos e viu o espírito cansado. Você está bem? Ela perguntou. Estou bem. Você sabe como foi difícil ter certeza de que seu corpo está permanentemente reforçado em vez de temporariamente? Ela perguntou enquanto seu sorriso se contorcia em irritação. Desculpe. Shiro esfregou a ponte de seu nariz em constrangimento. Esqueça. Mas eu tenho um pedido. Posso me mudar para o seu reino de mana rainha? Que porra? Shiro franziu a testa em confusão. Tenho certeza que você já notou, mas eu não tenho classe. Estou mais perto do que você chamaria de espírito de item. Quero me realocar em seu reino mana para que eu possa reforçar seu corpo e dar-lhe minha ajuda para que eu possa garantir que a raça espiritual possa prosperar. Eu me recuso. Shiro rejeitou a proposta instantaneamente. Por quê? Porque tê-la dentro do meu reino de mana significa que você pode destruir minhas ligações a qualquer momento. Shiro estreitou os olhos perigosamente. Não, eu desejo apenas que a raça prospere. O espírito franziu a testa. Desculpe, eu não confio em você. Shiro balançou a cabeça e se preparou para sair. Por quê? O espírito perguntou quando ela bloqueou o caminho de Shiro. A menos que eu possa ter uma garantia, eu não confio em você dentro do meu reino de mana. E já que você não tem uma classificação tal alta como Yin ou Lisandra, duvido que possa formar um contrato com você. Sem mencionar que, para sua raça, você provavelmente desistiria de sua vida. Mesmo se você assinar um contrato, eu não acho que você vai se importar com sua vida quando chegar o momento. Shiro olhou para ela. Embora ela estivesse realmente agradecida por sua ajuda, ela não iria se expor à chance de morte se ela pudesse evitá-lo. Rangendo os dentes, o espírito respirou fundo antes de olhar para os olhos de Shiro. Então, e quanto a um voto de alma? Estreitando os olhos, Shiro franziu a testa por sua sugestão. Ao contrário de um contrato, um voto de alma tiraria sua alma assim que violassem os acordos do voto. O processo é instantâneo, então mesmo que ela tentasse destruir suas ligações, ela morreria antes mesmo de causar qualquer dano maior. Além disso, rumores afirmam que o voto de alma iria prendê-las em tormento eterno por ter quebrado esse voto. Quase ninguém queria fazer o voto, já que o resultado da quebra do voto era mais severo do que um contrato. Por que você está indo tão longe? E não me venha com essa merda sobre raça. Duvido que seja tão patriótica que arriscará o tormento eterno. Você provavelmente queria me acompanhar para que você possa ficar do meu lado bom. E uma vez que isso é alcançado, você provavelmente poderia pedir um favor e eu provavelmente não rejeitaria. Estou certa? Ela já tinha visto isso muitas vezes. Mesmo que a referida pessoa fosse muito leal à sua raça, havia um limite para essa lealdade. Não havia como arriscar o tormento eterno já que as pessoas mudam. Elas não sabem se a pessoa com quem fizeram o voto voltaria atrás em sua palavra, já que eles não são afetados. Mordendo os lábios, o espírito suspirou quando viu a seriedade nos olhos de Shiro. A clara intenção que lhe mostrou que ela não tinha respeito pelos espíritos se eles ficassem em seu caminho. Não admira que lhe foi oferecida a classe herege. O que eu quero é vingança. Vingança contra todos aqueles que nos escravizaram e nos trataram como baterias. De todo o conhecimento que ganhei, muitos deles estavam cheios de miséria. Eles eram bajuladores quando ainda tínhamos nossa rainha e no momento em que ela desaparece, eles viraram as costas para nós. Quero oferecer meus serviços a você para me dar a chance de testemunhar a queda deles. O espírito respondeu enquanto aura malévola começou a se formar ao seu redor. Não me importo de matar pessoas, mas não vou exterminar uma raça inteira devido a alguns podres. Você não precisa. Rainhas vivem por muito tempo, eu só quero que você torture as rainhas que estabeleceram a ordem de capturar e escravizar nossa raça. O espírito cerrou os dentes. Assim é melhor. Shiro sorriu desde que sabia que esta era a verdadeira natureza do espírito. Uma alma triste que não queria nada além de matar aqueles que a torturaram. Um espírito semelhante a si mesma. Algumas rainhas que traem outras? Um bom alvo. Afinal, pode ser um aquecimento para quando ela matar um deus. Nanomancer Rebor. Ivy Bican a Snowgirl? Capítulo 219. Nimue, isso é tudo o que você quer?
Shiro perguntou com um sorriso. Um pouco de intenção de matar estava sendo emanada dela, fazendo o espírito ampliar seus olhos depois de sentir essa intenção. Para um monstro ter esse tipo de intenção de matar apesar de ela ter menos de 1 ano de idade, o que ela passou? O espírito perguntou a si mesma. O que ela não sabia era que Shiro estava escondendo muito de sua intenção de matar, já que ela não queria assustar muito seu companheiro em potencial. Sim, é tudo o que eu quero. Quero torturar aqueles que removeram os direitos de nossa raça de viver. O espírito acenou com a cabeça. Bom. Então jure sob sua alma que você deve me ajudar e nunca me trair. Se você fizer isso, eu vou ajudá-la a obter a sua vingança em troca. Shiro sorriu enquanto seu cabelo tremia ligeiramente. Olhando para a garota na frente dela que tinha um ar tão pesado de dominação e poder, o espírito não podia deixar de querer se ajoelhar. Eu juro sob minha alma como o espírito da nascentes de mana para ajudar minha nova mestra, Shiro, a refinar seu corpo e reparar suas ligações. Residirei em seu reino de mana para ajudá-la e se eu trair ou prejudicar minha mestra, minha alma será enviada para o tormento eterno. O espírito jurou no que resultou em uma luz dourada envolver seu corpo. Uma pequena figura ilusória que se assemelhava a ela poderia ser vista quando uma corrente dourada enrolou em seu pescoço. Vacilando ligeiramente, o espírito podia ver uma fileira de runas douradas aparecendo em torno de seu próprio pescoço, significando o sucesso do voto. Sorrindo de satisfação, Shiro caminhou até o espírito e apalpou seu rosto. Uma vez que você se tornou uma das minhas e jurou nunca me machucar, eu naturalmente vou ajudá-la. Mas como eu estou muito fraca agora, isso vai ter que esperar até mais tarde. Claro, eu entendo. O espírito acenou com a cabeça. Mas primeiro vamos lhe dar um nome. Você tem um nome de sua antiga vida que você deseja manter? Nenhum. Então eu vou dar-lhe o nome de Nimue. Depois que ela disse isso, uma conexão fraca foi formada entre as duas enquanto a descrição do item de Nimue mudou junto com seu nome. Nimue, espírito da nascente de mana, vermelho, um espírito que é a essência central da nascente de mana. Quando absorvido em seu próprio reino de mana, o proprietário constantemente experimentará o refinamento do próprio corpo mesmo enquanto dorme. Regeneração de mana e pureza é aumentada. Vinculada, Shiro. Obrigado, minha rainha. O espírito se curvou em gratidão. De qualquer forma, você sabe a sua situação atual. Por mais que eu queira levá-la comigo agora, vai ser suspeito se a coisa que alimenta o lago de mana desaparecer depois que eu entrei, certo? Shiro sorriu enquanto olhava em volta de seu reino de mana. Anteriormente, seu reino de mana era como um aglomerado de ilhas flutuantes em um espaço vazio. No entanto, ao contrário de antes, havia agora um corpo d'água sob as ilhas. A água parecia refletir uma miríade de cores enquanto runas de prata podiam ser vistas se espalhando através de seu reino de mana, originário do lago. Shiro podia dizer que as runas a ajudaram a purificar a mana em seu corpo, reforçando seus feitiços e seu corpo físico. De fato, a família Ospar construiu sua mansão ao redor do lago quando me descobriram. Também sou uma das principais fontes de poder para suas formações e necessidades. Mais uma vez, estou reduzida a uma mera bateria. Nimue franziu a testa enquanto seus olhos olhavam para o espaço vazio com raiva. Isso é uma preocupação. No entanto, ao contrário das outras rainhas, acho que a família Ospar nunca soube o fato de que a nascente de mana tinha um espírito. Claro, se eles souberam, então esse é um assunto totalmente diferente. Shiro riu sombriamente. Minha rainha, já que estou alimentando toda esta mansão, sei dos planos até agora desde que pude ouvi-los. E se você me recuperar depois que a raid for completada? Assim, quando você sair, eles não serão capazes de pegá-la. Nimue sugeriu. Nimue, você está sugerindo que eu a roube da família. Eu sou alguém que parece que irá roubar de outras pessoas? Shiro franziu a testa. Sim, eu tenho certeza que você já me roubou sem o consentimento deles. Nimue pensou enquanto seu sorriso se contorcia ligeiramente. Eu não sou alguém que vai roubar. Mas é claro, eu vou fazê-los me dever um favor. Talvez eu sabote um pouco a raid para que eles se sintam em dívida comigo assim que eu ajudá-los a completá-la. Shiro sorriu enquanto ela estava pensando em maneiras de enganá-los. Dessa forma, eles estarão mais inclinados a dar-lhe Nimue. Isso é apenas um roubo com detalhes extras. Nimue retrucou em sua mente. Por alguma razão estranha, ela teve a vontade de jogar uma mesa no ar. Mas por enquanto, basta ficar aqui e eu vou visitar o máximo que eu puder. É lamentável que só dure 3 horas. Só dura 3 horas porque é o tempo que você tem permissão, a menos que eu lhe conceda permissão. Se minha rainha quisesse, eu poderia fazer para que você fique aqui o dia todo.
Eu não acho que um dia inteiro seja necessário. Além disso, eu não vou basicamente estar na nascente 24/7 uma vez que você se mudar para o meu reino de Mana? Você está correta, minha rainha. Além disso, já que eu vou residir em você, se você sentar em um corpo de água, ele vai automaticamente se transformar em uma nascente de mana devido à minha presença. Naturalmente, os efeitos são apenas temporários. Uma vez que você deixa a água, ela voltará ao seu estado normal. Então você está dizendo, minha água do banho vai se tornar em nascente de mana? Shiro levantou uma sobrancelha. De fato. Portanto, vai se tornar muito benéfico para as pessoas tomarem banho com você. Nimue acenou com a cabeça. Vou ter isso em mente. Acredito que meu tempo deve ter acabado. Lembre-se, eu te levarei embora uma vez que eu tiver tudo terminado. Shiro sorriu. Eu aguardo sua próxima visita, minha rainha. Nimue acenou com a cabeça quando o corpo de Shiro desapareceu. Agora que ela estava sozinha, ela não podia deixar de se perguntar o que ela deveria fazer no seu tempo livre. Minha rainha já está planejando enganá-los, então eu provavelmente deveria obter alguns benefícios de despedida. Eu provavelmente posso filtrar toda a mana ambiente ao redor da mansão em esferas antes de sair. Eu fiquei aqui por um bom tempo, afinal. Deve haver muita mana. Nimue pensou consigo mesma enquanto ela planejava drenar toda a mana da mansão. Enquanto isso, a família Ospar não sabia que o mestre queria tomar o lago enquanto o lago queria tomar toda a mana. Um evento infeliz que eles não puderam evitar. Abrindo os olhos, Shiro se viu de volta na nascente de mana. De pé, ela estalou os ossos para relaxar o corpo. Vocês duas terminaram? Shiro chamou Yin e Lisandra. Sim, acabamos de acordar. Lisandra acenou com a cabeça enquanto esticava seu corpo. Infelizmente para ela, esta ação enfatizou seus peitos um pouco demais, o que fez Shiro olhar para baixo para si mesma. Eu provavelmente posso usar a ilusões das fadas para me dar um pouco de peito. Mas o custo de MP de sustentar a ilusão. Franzindo a testa ligeiramente, Shiro decidiu aumentar sua contagem de MP e proficiência com IA ilusões das fadas. Uma vez que ela fizer isso, ela vai ser capaz de dar-se um pouco de peito apesar de não ter nenhum. Saindo da nascente, ela se secou antes de vestir a sua roupa. Logo Lisandra e Yin também se trocaram. Vocês terminaram? Gilbert gritou já que ele não queria entrar para não correr o risco. Sim, Shiro respondeu. Levando as três de volta para o elevador, ele as guiou de volta para o quarto. O treino será às 10 horas de amanhã. Eu vou vir buscá-la, então tenha certeza de estar em seu quarto. Ele sorriu e inclinou-se educadamente. Treino? Vamos fazer batalhas simuladas contra os bosses. Só quando estivermos confiantes na formação e no trabalho em equipe tentaremos a raid. Gilbert explicou. Com as gravações e os relatórios que receberam, eles fizeram uma raid virtual que fará com que os membros lutem contra o boss dentro da simulação. Assim, eles não desperdiçariam nenhuma das pedras de retorno. Como seu objetivo era obter mais informações, eles não podiam simplesmente entrar na raid sem tentar. Se o fizessem, o risco de fracasso seria muito maior do que deveria ser. Eu vou vê-lo amanhã então. Shiro sorriu antes de fechar a porta. No entanto, uma vez que ela fechou, o sorriso de Gilbert desapareceu. Sua aura tornou-se mais poderosa. A nascente parece ser mais eficaz do que eu esperava. Ele pensou com uma carranca antes de ir embora. Ele ia ter certeza de que relatou isso ao jovem mestre. Nanomancer Rebor. Ivy Bican a Snowgell? Capítulo 220. Luta do boss simulada, parte 1. Acordando na manhã seguinte, Shiro viu que eram 6 da manhã e ela ainda tinha um bom tempo livre antes do horário prometido. Eu vou pegar um pouco de comida, eu acho. Shiro murmurou. No entanto, no momento em que ela disse a palavra comida, os olhos de Yin se abriram e ela sentou-se em linha reta. Vamos pegar comida? Ela perguntou ansiosamente. Fique quieta. Não fale muito alto, você pode acordar sua irmã. Shiro franziu a testa. Ais, é tarde demais. Eu já estou de pé. Lisandra esfregou o cabelo enquanto esticava o corpo. Ouvir o grito de um glutão sobre comida ao lado da sua cama foi provavelmente mais eficaz do que qualquer alarme, já que ela saiu de seu sonho instantaneamente. TCH, da próxima vez não grite tão alto de manhã. Shiro bateu Yi na testa. Segurando a cabeça com dor, Yin fez beicinho. Essa bebê ainda está crescendo. Eu preciso de comida. Você não se move o suficiente para queimar todo esse excesso de comida, glutão preguiçoso. Vá fazer uma dieta ou algo assim. Shiro revirou os olhos. Removendo o pijama e colocando suas roupas, elas caminharam em direção ao refeitório. Para sua surpresa, já havia empregadas domésticas no local, prontas para receber pedidos.
Bom dia, o que você gostaria de comer? Uma das empregadas perguntou enquanto ela caminhava até o trio. Você trabalha tão cedo pela manhã? Shiro levantou uma sobrancelha. Temos funcionários fazendo turnos durante todo o dia. Não importa quando você vem para o refeitório, sempre haverá pessoas para servi-la. Ela sorriu. Ah, eu vejo. Vou tomar um café da manhã simples. Eu não sou muito exigente. Shiro acenou com a cabeça. Entendido. E vocês duas senhoras? A empregada perguntou. Eu vou querer o mesmo que Man, professora. Lisandra respondeu enquanto ela mesma se corrigiu. Já que havia pessoas por perto, ela iria se referir a Shiro como seu professora como antes. Eu vou ter uma refeição completa com bife e essa é argentina. Ah não. Mamãe não agarre minha cabeça assim. Eu vou morrer. Yin gritou em choque quando Shiro agarrou sua cabeça e levantou-a. Ignore-a por favor. Basta dar-lhe um café da manhã normal como o meu. Shiro disse se desculpando. Ela já podia sentir uma de suas veias à beira de estourar. Entendido. A empregada se curvou. Não era trabalho dela julgar como era a família. Sentadas em uma das mesas, 3 conjuntos de comida foram colocados na frente delas. A minha refeição de bife, Yi murmurou enquanto ela estava à beira de chorar. Aqui tem um pouco do meu. Lisandra suspirou quando ela passou um pouco de sua comida para sua irmã gulosa. Eu vou levar isso. Ela precisa aprender a parar de ser gananciosa. Shiro disse enquanto tirava a comida. Ignorando o olhar de Yin, Shiro comeu sua comida calmamente. Naturalmente as 3 precisavam remover a máscara e assim ela ativou as ilusões das fadas. Assim, eles não viriam sua aparência real. Abuso. Eu chamo de abuso. Você não pode tratar sua bebê assim. Yin protestou. Continue falando e você não tem comida. Shiro disse quando Yin imediatamente calar a boca. Nossa, a família Ospar é incrível, não é? Basta olhar para este café da manhã abundante. Yin disse quando começou a comer. *Sig. Passando a comida de volta para Yin, Shiro gesticulou para a empregada vir. Pegue a refeição de bife para ela. Ela disse com um sorriso cansado. Entendido. Todos reverenciem a mãe. Yin gritou quando ela se ajoelhou sobre a mesa. Oi, saia da mesa ou então eu vou cancelar o pedido. Shiro franziu a testa. Yin sentou-se obedientemente. De qualquer forma, isso é uma exceção. Não coma muito. Shiro suspirou e continuou sua refeição. Você diz isso mãe, mas você provavelmente vai deixá-la comer tanto ou talvez mais no futuro. Lisandra pensou consigo mesma já que podia ver que Shiro estava com um pequeno sorriso no rosto. Quando terminaram a refeição já eram 8 horas. Por que demorou cerca de 2 horas? Isso foi porque Yin tinha acabado de comer sua 5ª refeição de bife. Como Shiro não conseguiu manter as ilusões das fadas em todas as 3 por 2 horas, ela terminou o mais rápido possível e colocou sua máscara de volta para que ela pudesse desativar a ilusão. Lisandra entendeu sua intenção e fez o mesmo. Com ela só precisando ativar a ilusão em Yin, Shiro mantinha os olhos em seu entorno para que quando ninguém olhasse para Yin, ela desativasse a habilidade para regenerar algum MP. E quando olhavam para trás, ela ativava a habilidade mais uma vez. Fuvá! Satisfeita. Yun riu alegremente e deu um tapinha no estômago. Seu apetite chocou a todos que estavam dentro do refeitório, já que eles não podiam acreditar que um corpo tão pequeno poderia comer 5 refeições de bife. Naturalmente Isaac tinha chegado ao refeitório também, mas Shiro usou mais de sua MP para que ele não pudesse ver as 3. Afinal, ela prefere gastar algum MP do que lidar com aquele. Vendo que Yin tinha terminado, Shiro a fez colocar sua máscara de volta antes de sair do refeitório. Olhando para sua MP que estava lentamente se regenerando, ela não podia acreditar o quanto ela tinha usado apenas para manter uma ilusão por 2 horas. Pelo menos isso está melhorando minha proficiência com a habilidade. Eu deveria ser capaz de reduzir o custo por segundo mais cedo ou mais tarde. Shiro pensou consigo mesma. Voltando para o quarto, elas relaxaram um pouco. Shiro navegou pela web para qualquer coisa interessante e digna de atenção, enquanto Yin navegava pelos cardápios para ver qual ela queria comer em seguida. Quanto a Lisandra, ela estava ao lado praticando alguns exercícios para melhorar seu controle corporal. Afinal, Shiro sempre ressaltou que o controle corporal era importante. Se alguém olhasse para o quarto, eles viriam o tipo de personalidades que cada uma delas tinha. Shiro estava relaxada, Yin era um glutão e Lisandra trabalhava duro. Knock knock. Entre. Shiro gritou. A hora era 9h55 da manhã, então ela sabia que era Gilbert. Bom dia, senhorita Nitri. Você está pronta? Ele sorriu. Acenando com a cabeça, Shiro levantou-se enquanto a dupla seguia atrás dela.
Diga Gilbert, temos cápsulas de simulação dentro de nossos quartos, por que não as usamos? Shiro levantou uma sobrancelha. Essas estão conectadas ao seu próprio mundo pessoal, onde você pode personalizá-la para configurar diferentes cenários para se adequar ao seu treinamento. O lugar para onde vamos agora está conectado a um servidor privado onde podemos monitorar melhor seus sinais vitais. Assim, podemos ver quem é adequado para cada posição. As pessoas que não são adequadas ficarão mais nervosas depois de tudo. Gilbert respondeu com um sorriso. Eu vejo. Chegando à sala de simulação, elas viram várias fileiras de cápsulas de simulação alinhadas umas contra as outras. Os outros membros do grupo também chegaram à sala, e cada um deles foi guiado para suas respectivas cápsulas. Já que esta cápsula vai ler nossas informações, eu vou precisar editar as informações para que não sejamos expostas. Shiro pensou consigo mesma enquanto se sentava na cápsula. Vários fios de nanobots entraram na cápsula enquanto Shiro fechava os olhos. Ligando-se às cápsulas de Yin e Lisandra, ela podia ver suas informações aparecendo lentamente. Fazendo alguns ajustes, ela as mandou para os consoles. Naturalmente, eles tinham o seu anti-hack, mas não era nada na frente de Shiro, especialmente depois de seu avanço de classe. Foi muito fácil para ela fazer o sistema anti-hack pensar que está tudo bem. Certificando-se de que não havia anormalidades, ela acenou com a cabeça antes de entrar na simulação. Abrindo os olhos, ela viu que todos eles estavam em uma sala vazia. Uma contagem regressiva podia ser vista acima deles, pois mostrava a barra de carregamento para o primeiro boss. Senhorita Nitri! Isaac gritou enquanto a alegria irradiava de seu rosto. Asterisco Bang! Antes que alguém percebesse, ele já tinha sido esmagado no chão e estava à beira da morte. Se não fosse pelo fato de que eles fizeram para que não fosse possível morrer no processo do carregamento, ele já teria morrido. TCH. Shiro clicou sua língua desde que ela pensou que ele iria morrer. Afinal, não importava muito, já que é só uma simulação. No entanto, vendo a maneira como ele estava se contorcendo com um rosto eufórico, Shiro não tinha mais o desejo de atacá-lo. Posso lidar com muitas coisas, mas o masoquista hardcore não é uma delas.